como ficar milionária aos 20 anos de idade. Todo empresário que ficou milionário, multimilionário, bilionário, vendeu alguma coisa em escala, ou seja, vendeu esse é o segredo. Pra muita gente. Realmente, foi com 21 que eu fui morar sozinha e com 22 que veio meu primeiro milhão. Se você tem um desejo muito ardente de mudar a sua vida ou da sua família, você vai ter que tomar algumas decisões que vão doer naquele momento só. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na primeira gravação do podcast de 2026. Depois de um tempinho pausado, morrendo de saudade de vocês. E a gente vai começar com chave de ouro aqui, com a nossa convidada super especial, que eu sou muito fã, já vou dizer para vocês. Se vocês não conhecem ela, depois, ó, tá aqui o @ dela, segue ela nas redes sociais para conhecer. É a Érida Dias. Ela é uma empresária de sucesso, trabalha com o Natan, que é o parceiro de vida dela também. E vamos começar agora com ela se apresentando, né, Érida? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, estamos aqui, ó, numa vibe natureza, para estrear o ano com o podcast da Dri. Eu tô muito animada. Daqui a pouco ela vai falar como a gente se conheceu, mas foi de uma forma inusitada, só que agora a gente tá aqui juntos, é uma conexão incrível. Eu tô muito animada para contar um pouco da minha trajetória como empresária, como que eu cheguei até aqui, como que eu vim muito de baixo construir uma empresa na internet que fatura milhões, e eu tenho 25 anos, e a Dri sempre me elogia muito, fala, Érida, você é muito foda, eu fico muito feliz com isso, porque ela também é uma pessoa maravilhosa, e ter uma pessoa dessa perto é maravilhoso também, porque a gente aprende muito. Então eu vou conseguir passar para vocês não só a parte técnica do mercado digital, de vendas na internet, mas como que é a minha mente. A gente se conecta muito por causa disso, né, Dri? Como que a gente pensa, como que a gente lida com problemas, como que eu passei por tudo isso, e compartilhar com empresários, com pessoas que estão começando na internet e querem migrar para cá. Como qualquer pessoa realmente pode enriquecer na internet com o que você tem, ou então se você já está em outra profissão, dá sim para começar. Vou passar isso à frente com a Dri, tô muito empolgada. Muito obrigada pelo convite, Dri. Bora para esse podcast que vai ser incrível. Eu que agradeço você ter aceitado. E, ó, gente, já vou começar dizendo o seguinte. A gente se conheceu de uma maneira muito inusitada. Sim. A Érida apareceu para mim numa propaganda, num patrocinado, um anúncio e tal. E eu, né, adoro essas coisas, porque aqui a gente, vocês sabem, né, a minha audiência gosta de empreendedorismo, se conectar com as histórias de sucesso dos fundadores, dos empresários, dos advogados que eu trago aqui. E o objetivo com esse vídeo e a gravação da Érida é justamente esse de trazer conhecimento do mercado digital, porque ela é uma expert que sabe muito, ganha dinheiro. Então, assim, se você um dia duvidou, o resultado não mente. E ela posta lá todo dia. Então, assim, o resultado já fala por si só. A gente não precisa nem discutir muito sobre isso. E eu gosto de trazer esses assuntos que geram dúvida, polêmica e principalmente preconceito, porque o mundo digital, todo mundo fala, isso aí é mutreta, imagina, ela ganhou dinheiro fazendo coisa errada. E não é isso, a gente está aqui para entender como que funciona esse mercado digital, mas principalmente conhecer a estrutura e a cabeça da Érida, como ela veio de uma condição muito ruim, vivia numa casa super pequena, de um cômodo só, não tinha condições. E ela saiu disso porque justamente a mentalidade dela de não aceitar isso, de querer mudar a realidade dela, trouxe ela até aqui. Então a gente se conheceu pela internet, a gente o Cláudio fez uns cursos com ela, aprendeu muito com ela também. E hoje a gente está aqui para passar isso para vocês, então entender essa trajetória de vida e como que funciona esse mercado digital. Então eu já vou começar, Érida, fazendo a primeira pergunta para você. Bora. O que te fez, né, mudar a chavinha de preciso sair dessa mentalidade, dessa realidade que eu estou, para todo esse processo seu? Qual foi a virada ali? O que te fez decidir que você não vai mais aceitar a realidade que você vivia antes? Sim, começando do começo, de quando eu nem conhecia a internet, mercado digital ainda, porque hoje já tá um pouco mais popularizado, mas ainda assim é uma bolha, principalmente para o seu público. Ainda é algo muito, muito novo, e para mim também naquela época era, antes da pandemia, era muito novo, mas antes de tudo isso eu morava na periferia de Belém do Pará, então eu sou paraense, vim de Belém, e ali a gente cresce ouvindo que tem que seguir o caminho tradicional, e eu também já vi vários negócios da minha família falindo, e era assim, todo mundo tentava empreender na feira, enfim. Só que a gente tinha realmente uma realidade muito, muito pobre. Então, para mim, de fato, acabar a faculdade, conseguir um emprego e realmente ir para outro cargo era o sucesso de vida.
Só que, comparando com o que a gente vivia, uma casa de um cômodo só, em frente à casa tinha uma lama ali, era realmente um caótico. Eu olhava que, realmente, para um salário de CLT, 2.000, e hoje, na verdade, não é isso, né? 1.600, 1.300, eu realmente não sei muito, mas eu sei que não é nem 2.000 o salário mínimo. E quando eu fui pro mundo de trabalho, mesmo na faculdade, eu sempre fui essa pessoa assim, meio nerd, então, porque eu achava que realmente tinha que seguir esse caminho. Então eu passava em concurso, eu fiz técnico em edificações, então eu me formei em técnico em edificações, que é abaixo da engenharia, no IFPA, Instituto Federal lá do Pará, com 15 anos de idade. Então eu era essa pessoa que tava ali seguindo o caminho à risca. Eu nunca posso falar que eu era a pessoa que, era do fundão, tirava nota baixa. Não, eu sempre fui estudiosa pra caramba. Porque era o caminho que eu tinha pra gente mudar a nossa realidade. Então, minha mãe, naquela época, era diarista, meu pai fazia bicos como pedreiro, e assim a gente vivia pra ter o básico. Às vezes faltava o básico também, água cortada, luz cortada, enfim. Então, era assim que a gente vivia o normal. Era normal a gente estar ali na periferia e ver vários crimes acontecendo, ver aquela realidade, e aquilo era o normal pra gente, porque era o nosso ambiente naquele momento. Só que estudando em outras escolas, na federal e também conhecendo outros lugares, minha mãe me levava muito para as diárias que ela fazia. Então acabava que eu conhecia os donos de empresa, eu conhecia apartamentos ali mais bonitos, que era diferente de onde eu morava. Então às vezes minha mãe me levava, minha filha, vamos comigo. Não tinha com quem eu ficar às vezes, então ela ia fazer limpeza. E acabava que eu conhecia condomínio, conhecia uma casa melhor. E aí meu leque começou a abrir de mentalidade mesmo. Eu falei, nossa, existe uma casa melhor, existe morar em frente à praia, existe viagens, existe realmente esse mundo de ter muito dinheiro, é muito bom. E aí eu falei, tá, o que eu tenho que fazer então? Então até aí, com 19 anos, eu fui pro Jovem Aprendiz, comecei a ganhar R$ 450 no mês. E ali que foi aonde essa chavinha começou a mudar. Porque até então, pra mim esse valor tava ok ali, porque eu não tinha filho, não tenho filho, eu não tinha que custear nada. E aí eu pensava que quando eu subisse de cargo, aquela ilusão, que eu tava ainda muito novinha, nesse mundo todo corporativo e tal, cara, eu vou pro outro cargo, eu vou ganhar 5.000, 10.000, eu já achava muita coisa. Aí eu peguei e perguntei pro estagiário quanto que a nossa gerente, porque até então era minha referência master, assim, de emprego, quanto que ela ganhava. Só que ela ficava muito tempo ali, ela ficava mais de 8 horas, ela tinha assim, muitos BOs pra resolver. E eu olhava assim, nossa, mas ela trabalha muito, ela deve ganhar muito dinheiro. Porque ela trabalha muito, ela ganha muito dinheiro. Porque a nossa cabeça a gente cresce vendo isso. Trabalha muito, ganha muito dinheiro. É o que falam, né? E aí ele falou, não, ela ganha 2.800, R$ 3.000. Aí foi o seu choque. Eu falei, uai, peraí. Eu tenho que ficar 2 anos no Jovem Aprendiz, porque eu tava 1 ano só. Nossa. Quem sabe depois estagiária, porque tem o meio termo ainda. E depois, quem sabe, muito tempo, assim, depois de 5 anos, gerente. Aí eu falei, uai, mas eu quero uma casa em frente à praia, eu quero isso, quero aquilo. Como que eu vou pagar tudo isso? Sim, não dava. Eu falei, nossa, já acabou meus planos aqui de CLT, corporativo, já foi por água abaixo, não sabia o que vinha depois, mas já acabou aqui. E eu sempre fui mente aberta pra tudo isso. Cara, onde que eu vou realmente seguir o caminho pra conseguir minha vida dos sonhos? Se era empreendendo ali no ramo de engenharia, eu ia empreender ali, mas se era em outro lugar, eu também ia. Porque eu queria empreender, eu queria alguma coisa que realmente conseguisse escalar e não fosse o meu tempo. E aí, nesse meio tempo de pandemia, apareceu um anúncio pra mim, desses do mercado digital, bem guru, assim, de curso, de vender curso, aquela coisa. Eu falei, como todo mundo pensa, isso aqui é golpe. Como assim um cara ganhou 80.000 no mês? Isso aqui é golpe. Até a Hélida eu pensei que era. Isso aqui é golpe. Sim. Isso é uma observação muito importante, porque quem não tem conhecimento desse mercado, gente, com certeza pensa. A gente veio aqui, a minha mãe conheceu a Hélida, né? Sim. E ela perguntou assim pra mim, nossa, mas filha, ela fez todo esse dia, mas ela fez alguma coisa ilícita? Claro que não, mãe. Cara, você vê, sim. porque é falta de conhecimento. É falta de conhecimento, então, é justamente por isso que essa entrevista é tão importante, porque você vai entender que é possível você fazer o seu primeiro milhão e muitos milhões com um trabalho honesto, trabalhando muito menos e ganhando muito mais de uma forma escalável. E como? Sim. Aí a gente vai aprender isso com a Hélida. Sim, não, eu vi esse anúncio e falei, gente, mas 80.000 eu não sabia. Eu não tinha noção de dinheiro, nem de R$ 1.000, quanto mais de 80.000. Nossa, era um valor, assim, totalmente... eu não tinha noção de nada. Inatingível naquela época, eu nunca tinha visto na conta. R$ 1.000, por exemplo. Nunca vi na conta. É muito zero. É muito zero pra mim. Aí eu ficava assim, o que é isso, gente? 19 anos ali nas costas. Gente, mas eu vou acreditar, porque... Eu falei, tá. Desconfiada, mas a gente coloca o pé nas coisas e meio assim. Tá, qualquer coisa volta e finge que nada aconteceu.
Aí eu olhei e falei, tá, mas mercado digital, mercado de afiliados, Hotmart, não sei o quê, plataforma de venda, que mundo é esse? Eu realmente não sabia que tinha como vender produto, e-book, curso na internet, alguém te pagar por isso e você sacar esse dinheiro e você realmente construir uma riqueza através de uma estratégia muito simples, que é essa aqui, de vender produtos. Uhum. E eu falei, tá, mas como é que faz isso então? Porque tem que chegar nas pessoas. Até então a gente cresce vendo que vendas é boca a boca, é uma loja física. Então eu achava que empreender, eu jurava que empreender era construir uma loja, era construir algo físico. E aí eu comecei a pesquisar algo físico, porque eu achava que empreender era isso. Aluguel e logística, fornecedor. Você já começa no vermelho. Falei, que é isso? Eu não tenho nem como me manter. A passagem de ônibus que... Não, peraí, eu tô indo no caminho errado. Fui pra parte de internet ali, de vender na internet. Eu comecei a descobrir que não precisava de ponto físico, nada de logística, era só começar vendendo um infoproduto. Aí eu falei, nossa, mas realmente é só pegar como afiliado um produto aqui e vender em algum lugar? Peguei o link ali, estudei sobre como fazer anúncios no YouTube. Isso você tinha 19 anos. Tinha 19 para 20. Começou a testar, então, o seu primeiro teste foi pegando um produto e tentando vender. E já nos anúncios, sim, anúncios no Google, que existe todo mundo aí que pesquisa alguma coisa no Google, já aparece ali um anúncio patrocinado, tem alguém fazendo por trás. Uhum. Desde aí, minha cabeça explodia. A cada coisa que eu aprendi, eu falava assim, peraí, então as pessoas, elas atingem outras pessoas na internet porque fazem anúncios, usam de estratégias mais rápidas. E aí eu fiz meu primeiro anúncio ali com o único dinheiro do Jovem Aprendiz. E aí voltou ali uma venda, quer dizer, um boleto de R$53, um boleto gerado. E eu falei, nossa, pera, isso aqui funciona. Nossa, foi o que suficiente. Legal. Assim, foi o suficiente pra eu ver que funciona. O dinheiro, eu não sabia se ia cair na conta, quando que ia, depois de 15 dias, eu não sei. No outro dia, realmente, a pessoa pagou aquele boleto de R$53 só. E a gente pensa assim, cara, mas R$53, como é que você confiou no negócio de R$53, uma venda? Isso não ia mudar a sua vida. Só que não era pra mudar a minha vida, era só pra minha mente expandir e falar, calma. Se eu multiplicar isso aqui por 1.000 em vendas, aqui 1.000 vendas de R$53, eu posso construir riqueza. E se eu multiplicar por 10.000, por 100.000, eu vou ficar rica desse negócio aqui. E esse boleto gerado foi o suficiente pra eu ir lá com a gerente pedir demissão, assim, grandes coisas, né? Nossa, corajosa. Ai, demissão, mas que você tá vendo? Embora. Tudo começa com o primeiro passo, gente. Com o primeiro passo. E assim, bastou aquilo. E também eu juntei com aquela questão de, nossa, eu não vou ganhar muito aqui. A gerente, que eu já achava que era muito rica, milionária, não era. Porque a gente fica ali iludido, né? Antes de realmente colocar o pé no mercado de trabalho. E nada melhor, a gente estava conversando no carro sobre isso, nada melhor que você ir logo pro mundo de experiências. Você pode estar aí, eu era do mundo de faculdade, concurso, então assim... Acadêmico. Então, eu era toda acadêmica. outra bolha, outra né? bolha. Então aquela parte técnica, eu realmente era muito boa, até eu colocar o pé na vida real. A vida real me mostrou... Te engole. Te engole. Se você não estiver preparado, te engole. Ou se você não se preparar, se você não aceitar que tem que ficar realmente uma pessoa preparada pra vida real. E aí eu coloquei o pé na vida real e falei, nossa, não é bem assim que funciona, né? Não é tipo você acabar isso no médio, férias, como aqueles filmes, não. Ainda mais quando você vem muito debaixo da periferia. Falei, calma, eu não tenho nem tempo pra respirar aqui, porque minha mãe precisa de mim, minha família precisa de mim. E se eu ficar aqui esperando alguma coisa acontecer, cara, eu vou ter 30 anos, eu vou estar ainda me formando, tentando conseguir um emprego. Eu comecei a fazer cálculos, é engenharia reversa mesmo na vida pessoal. Comecei a falar assim, tá, deixa eu ver como é que eu vou estar daqui 10 anos, 30 anos, eu tenho 25 agora, 5 anos eu ia me formar, aí eu ia estar conseguindo emprego, mas até tudo isso acontecer, de fato você se manter uma pessoa bem sucedida no mercado de trabalho corporativo, que eu ia pro ramo de engenharia, eu ia pra outra coisa. São anos, são 10 anos aí, e a gente sabe que muita gente passa 10 anos e ainda assim, cara, assim, vira qualquer outra assim, profissão porque não consegue ficar bem sucedido naquela. Exatamente. E eu pensei, não, peraí, meu tempo é muito, muito, muito valioso. E não só isso também, né? A minha família precisa de mim. Às vezes a pessoa não tem, assim, um motivo pra, suficiente. Então, olha a própria realidade, porque tem gente que fala isso. Tô esperando motivação, tô esperando ficar animada, tá esperando o quê? Olha como tá a sua vida. Então, eu olhava aquilo, e isso é um ponto muito importante, Elida, que você toca, que é o seguinte... As pessoas esperam as coisas acontecerem como mágica. Cai do colo. Ai, nossa, dia a oportunidade vai chegar para mim. Esse negócio da oportunidade, e isso é uma coisa que... Por que eu me identifiquei muito com ela? Essa questão do vitimismo, de você não ter autorresponsabilidade. Então, por exemplo, a gente aplica na nossa vida até hoje. Lógico, eu sou muito mais velha que a Elida, mas a gente se identifica em várias questões mentais. Por quê? Você... é o único responsável pelos resultados que você tem hoje. Você já parou para pensar? Dói, né? Mas é verdade. Então, se a Elida tá aqui hoje, sentada comigo, se ela tá nas mesas das plataformas mais
conhecidas e mais famosas, ela está sendo convidada para gravar podcasts, para falar da história dela, é porque ela correu atrás disso, é porque ela fez por merecer. E como ela fez isso? Então, é por isso que a gente está misturando aqui a mentalidade do comportamento com as questões técnicas, né, de aprender a trabalhar no mercado digital. Lógico, ela teve que sentar e estudar, gente. Muito, não foi assim, ai, fiquei milionária do dia para noite. Isso não existe. Se te venderem isso, não existe. Você sai fora, porque isso sim é golpe. Sim. E o mercado digital é um ramo sério, onde existem pessoas como a Hélida, que são pessoas sérias, que respeitam o próximo e que estão aqui para dizer para vocês que sim, existem pessoas que se aproveitam, mas não é a maioria. Não é a maioria. Sim, exatamente. Não, e nesse meio tempo de conhecer a internet, que eu larguei tudo, então eu dei aquele all-in. E igual você falou, não tem esse negócio de esperar oportunidade, não tem como ficar esperando nada. Não, você verdade, fez só vai o seu ficar, tempo. Não você vai ficar realmente só regredindo na vida, enquanto todo o resto das pessoas estão andando, estão conseguindo as coisas, você olha, nossa, mas pra mim não veio. Nossa, eu já ouvi muito isso das pessoas, de família também, assim, e assim, mas não veio pra mim, essa sorte não veio pra mim. Quando alguém fala isso pra mim, eu falo assim, não, nunca mais fale isso. Não existe isso de sorte chegar pra você, você constrói as suas oportunidades, a sua sorte. Porque quando eu comecei no digital, eu falei, tá, eu preciso dar um all-in em tudo. Porque não existe isso de vitimismo em nenhum momento, mas ainda mais quando você vem muito de baixo, você não tem a opção de ficar esperando não tem. O melhor momento. A sua vida já é o suficiente para você ter essa motivação de correr atrás. A sua vida já te mostra todo dia, olha só, você não tá viajando para fora com sua família, você não tá vivendo numa casa legal, você tem que contar moeda. Isso já é o suficiente para você falar, caramba, eu preciso Quero mudar minha realidade. Exato. E aí, quando eu conheci o digital, larguei tudo mesmo. E aí eu pensei, o que eu posso fazer agora para acelerar muito mais essa minha mudança de vida, porque eu sou o tipo de pessoa que o que eu puder fazer para acelerar a minha mudança de vida, eu vou fazer, não importa se eu tenho amigos de infância, aquela coisa, não sou apegada a nada disso, porque para mim, naquele momento, o que mais importava era a minha mudança de vida, e não só a minha, porque a minha família vai junto. Então, é bem aquela frase, né, que se você vencer, quem é que vence com você? Quem é que vence? Então, eu perguntava aquilo para mim, se eu vencer agora, 20 anos, ficar milionária na internet, e eu tinha muita convicção disso, muita. Não tinha nada me mostrando isso, não tinha nada na minha frente que comprovasse que isso ia acontecer. E isso é outro ponto. Mas, cara, você falou, tinha muita convicção. Tinha muita convicção. Cara, isso pra mim é essencial. E a gente também tem outra coisa em comum, a gente gosta dos mesmos autores, dos mesmos livros. Então, por exemplo, essa questão de ter convicção é o que o Napoleão Hill fala nos livros dele, que é ter um desejo ardente. Ardente, é verdade. Então, quando você coloca aquilo como foco da tua vida, você vai criar esse seu cenário. É verdade. Então, o que acontece hoje é que as pessoas, elas, além de serem vitimistas, elas também só reclamam. Elas não param para olhar e falar assim, nossa, eu sou grata por tudo que eu tenho até hoje. Isso é muito verdade. E isso muda muito, porque muda a maneira que você enxerga os outros. Muito. E a maneira como você se enxerga. E o ambiente que você vive também te molda. Muito. Mas, por exemplo, você percebeu desde cedo que o ambiente que você vivia não te definia. Não é, mas você é um pouco fora da curva do que o normal, né? Porque assim, normalmente assim, mas a minha família inteira viveu assim. Sim, é o meu destino. Por anos, né? Eu não vou mudar, mas como? Não, você falou, eu não vou ser a próxima da família a ter o mesmo destino. Eu vou fazer a minha realidade. E claro, assim, eu sempre agradeço muito os meus pais. Minha mãe e meu pai, eles não tinham nenhuma base de mentalidade, nenhuma base de estudos, mas eles tinham muita fé em Deus e já era o suficiente para que eles me criassem de uma forma muito positiva. Não aquela positividade tóxica que a pessoa fica viajando na maionese. Não, eles falavam e ainda assim, quer te obrigar a fazer você acreditar junto, né? Não, né? Era muito tranquilo, mas eles nunca criaram a gente reclamando com nada. Eles deixaram a gente cientes que a gente não tinha dinheiro. Então, mãe, pai, eu vi um filme que tem uma bota rosa, não sei o quê. Minha filha, a gente não tem agora. E nunca, assim, não era uma energia ruim, era tipo assim, minha filha, vamos conversar um pouco, olha só. A gente não tem muito dinheiro agora, ainda, eles sempre falavam ainda. Isso é muito bom. Colocavam em ênfase, assim, a gente ainda não tem, a gente Eles não colocaram uma crença limitante em você. Você assim, nunca vai ter, a gente nunca vai poder comprar pra você. Nunca falaram isso, mas assim, eu agradeço muito, porque isso fez toda a diferença. A gente não tinha nenhuma base de mentalidade. Napoleão Hill e Os Segredos da Mente Milionária, eles não sabem nem o que é isso. Eles não sabem, eles não leem esses livros, não leem livros, né? E como foi seu primeiro contato com isso? Como que você achou isso? Né? Foi na internet? Foi na internet, vendo as pessoas. Gente, mas como que foi isso, assim? Sim, então, claro, veio dessa base, mas eu nunca tinha me conectado com esse mundo de leitura, de mentalidade.
frequência, E energia, fez tudo diferença isso. pra você? Muito, porque a gente tinha uma base já, Porque só a gente acha que era muito ah, isso aí empírica. é balela, né? Pô, Sim. puta coisa de lavagem cerebral, Não, povo muito, doido. mas foi assim, foi saindo dos meus ambientes, começou por aí. Então, quando eu dei all-in em tudo, eu mudei de cidade, E mudei foi de aí que você Belém, percebeu? Foi aí que você percebeu que você falou, não, foi. Eu tive que mudar de ambiente, tipo assim, não tem. Qualquer pessoa que eu vou conhecer e a pessoa quer mudar de vida, eu vou dizer. Eu vou convencer corta, a né? pessoa de mudar de ambiente de alguma coisa, porque eu tenho certeza que é só isso que falta na vida dela. Mesmo se ela estude mentalidade, ela faça cursos e cursos, e ela tá no mesmo ambiente que tá colocando ela pra baixo, ela pode dizer, não, eu sou forte o suficiente, eu posso estar com 5, 10 pessoas, mas eu vou continuar. Não vai, você vai ser influenciada. Então, mesmo que eu amasse a minha família, eu cresci naquela casa maravilhosa e tudo com as minhas famílias ali com as minhas tias, meus primos e tudo mais, apesar da origem muito humilde, a gente era muito feliz ali, aquela alegria toda de família. Naquele momento eu pensei assim, mas se eu não sair daqui, para eu me desenvolver e morar sozinha logo e realmente me colocar em desconforto, numa zona de desconforto mesmo, eu não vou mudar. Tipo, a gente tem que mudar o que tá. Realmente a vida toda foi igual. Então a vida vai continuar igual. Então o que eu tenho que fazer pra vida ficar diferente agora? Mudar alguma coisa. Então eu mudei de cidade logo. Era o que eu podia fazer. E você mudou com a cara e a coragem. Foi. Todo mundo falou assim, eu vou. Foi, E você foi. eu fui pra Fortaleza, minha mãe tinha ido pra Não é Fortaleza. todo mundo que tem essa coragem. A minha mãe tinha ido pra Fortaleza a trabalho, mas ela tava numa situação muito difícil, lá em depressão e tudo acontecendo de ruim. E eu fui morar lá com R$ 300 só, peguei uma passagem de ônibus de Belém pra Fortaleza. Chegando lá, minha mãe tava em depressão e eu falei, nossa, lascou, porque eu tenho 20 anos, acabei de fazer 20 anos e eu tenho que agora sustentar minha família. Então, sabe aquela fase, adolescente, jovem, que tem festas e curte. Não, você não viveu isso. Eu não tive isso, porque. E não fico nada, tipo, triste por causa disso, mas né, eu não vivi isso, porque as minhas preocupações com 20 anos foi sustentar minha família, cuidar da minha mãe que tava em depressão e ainda virar o jogo na internet. Então, imagina, a pessoa que veio do tradicional, faculdade, tudo, largou tudo. Foi se aventurar na internet. Então, imagina, eu ouvi muito isso. Nossa, você tá se aventurando nesse negócio de internet, você acha que vai dar certo? Empreender na internet. Se muita gente dá errado em empreender no físico, quanto mais na internet, que é um negócio novo. Sim. E era pandemia, era realmente muito novo ainda pra todo mundo aquilo. E eu assim, cara, eu vou ficar com essa convicção aqui, esse desejo ardente, igual você falou, de que eu vou conseguir aqui dar certo. E a minha primeira pesquisa no YouTube, pra entrar nesse mundo de mentalidade, tudo, internet, foi nada mais nada menos que como ficar milionária aos 20 anos de idade. Eu não pesquisei como ganhar dinheiro na internet, não pesquisei, como é mercado digital, como fazer um produto, como fazer anúncio. A minha primeira pesquisa na vida, assim, pra entrar logo nesse mundo foi como ficar milionária aos 20 anos de idade, porque eu tinha a convicção que eu queria, e eu coloquei um prazo, eu coloquei, vou ficar milionária antes, pelo menos, dos Outro 22. Eu queria muito Se isso. você coloca, por exemplo, eu Com vou 35, ficar milionária. que é, Você não colocou o prazo. Não, então. Aí você, o ser humano, ele não foi treinado para conquistar as Não. coisas. Nosso modo é sobrevivência. Exato. O nosso cérebro foi treinado primitivo para Sim, sobreviver. Pra sobreviver. Então a gente não sabe diferenciar a realidade de uma imaginação. É verdade. E isso é muito importante porque a gente foi treinado para sobreviver. Então a gente primeiro precisa tirar essa mentalidade, Sim. mudar a percepção acerca de como a gente se enxerga os outros. Exato. E depois entender que o nosso cérebro é muito mais poderoso do que a gente imagina. Muito, e que a gente muito. pode criar o nosso futuro. Exato. E criar a nossa realidade da maneira que a gente quer. Exatamente. E isso é muito incrível, porque não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, porque Sim. a gente vai falar aqui um pouquinho também das dores, porque assim, olhando agora, ele tá lá maravilhosa e admirada, eu sou muito fã dela, sim, já falei tem aqui. empresa e tudo. Tem empresa, empresária, funcionário, 25 milhões e tal. Tudo bem, mas agora a gente vai falar o lado ruim também, porque Claro. aqui vocês conhecem, a gente traz os convidados para falar justamente aonde dói, porque aqui a gente não romantiza nada, a gente Não. fala a realidade. E assim, você acha que foi fácil? Não, então. Não e foi. assim, pesquisando sobre esse mundo, que eu tive que primeiro dar uma ruptura. Porque, cara, não importa se você quer mudar de vida. E mesmo que você fale Tem que pra ter mim, coragem para assim, primeiro de tudo, né? não, Você tem decidiu? gente- sim, E fez, executou. Exato. Porque a gente às vezes fica no mundo das ideias. não, exato. Você imagina E aí, se você imagina. não tivesse dado esse passo? Se Sim. você tivesse ficado na casa da sua mãe? Então, nada ia acontecer muito rápido, assim. Até Poderia, mas não com mas essa não velocidade. ia. Então, e eu tava com muita pressa, eu tava obcecada naquilo. Eu falei, não, eu vou mudar de vida. O que eu posso fazer agora? Que é algo mais rápido e fácil
pra adiantar o meu lado logo nesse mundo. Então eu falei, tá, primeiro passo é sair desse ambiente. Então eu mudei, fui morar sozinha. Porque mesmo que você mora com sua mãe ali, mesmo na situação difícil que a gente tava, eu tava sustentando tudo. Mas ela cuida. Ela cuida de tá tudo, ela cômoda faz a ali, comida, ela lava a roupa, você não paga, tipo, você não vai lá e resolve BO de conta de luz e tal. Mesmo que eu já sustentasse na parte financeira, mas assim, existe uma linha tendo entre você ir morar sozinho e você realmente virar uma pessoa funcional, um adulto funcional, e você... Ainda mais pra mim, eu era muito tímida. Não parece muito, mas agora, né? E o pessoal fala, nossa, não parece, mas eu era muito tímida, eu não conseguia falar com uma pessoa do supermercado, eu não conseguia pagar uma conta de luz. Nossa, é inacreditável, né? Não, eu assim, e aí eu falei, tá, eu preciso me forçar a ir morar sozinha logo, me colocar numa zona que, assim, eu nunca vivi. E se eu esperar muito, eu nunca vou também, né? Então eu falei, tá, tô com pouco dinheiro, tô sustentando minha mãe, meu irmão aqui, mas eu vou dobrar os meus custos agora. Então eu dei esse all-in, dobrei meu custo pra ir morar sozinha numa kitnet. Era R$900 ali aluguel. Você pagou pra ver. Mas só pra ficar obcecada mais ainda em estudar o mercado digital, estudar sobre infoprodutos, anúncios e começar a virar o jogo nesse mundo. Então foi aí, trocando de ambiente, que eu larguei todos os meus amigos da faculdade, tudo mesmo, porque não era o mesmo caminho que a gente estava seguindo. Não é porque não ama, não, você pode... Não, é que você mudou a mentalidade. Exato. Aí você já não se encaixa mais naquele lugar. Você lugar. não se encaixa mais, e tem Muito muita gente que tá assistindo o podcast agora vai se identificar com isso. Nossa, mas eu também me interesso, eu vejo os vídeos de mentalidade, eu estudo, eu leio o livro, O Segredo da Mente Milionária, eu leio esses livros, mas quando eu vou conversar numa roda de amigos, o pessoal acha que eu sou muito sonhador, o pessoal fica me zoando, então sai desse ambiente. Ah, não, mas é meus amigos de infância, que, assim, não fica dói, apegada. Né? Mas não se apegue. E é pra doer mesmo, porque não é normal que, assim, você esteja criando uma mentalidade de sucesso e com outras pessoas que ficam te zoando ali, você acha que vai ser o maior, tipo, um mundo de rosas ali, flores. Não vai ser. As pessoas vão ficar ainda te zoando. Tá tudo bem, porque a vida dos sonhos compensa muito mais. Aonde as pessoas não conseguem colocar muito na balança é que, nossa, mas agora as pessoas vão me zoar, o que vão falar de mim? Mas quando você compara aonde você vai chegar, é tão maravilhoso, é tão abundante, tão próspero, que isso aqui não vai valer de nada, nem se compara com a vida que você quer. Só que como tá no mundo das ideias ainda, a pessoa fica desacreditada. E aí é nesse ponto que a gente diferencia de quem de fato vai ter muito resultado ou não. E foi nesse ponto que eu falei, tá, eu preciso então sair desse mundo logo. Sim. Porque se eu ficar ali, vai chegar uma hora que eu vou desistir. As pessoas estão indo para outro caminho, tem outra mentalidade. Eu já estou aqui estudando sobre ganhar dinheiro, estudando sobre, enfim, energia e... manifestação, quadro dos sonhos, tudo isso são coisas que ninguém fazia ideia. E tá tudo bem, ninguém é melhor ou pior por causa disso, sim. Mas se você tem um desejo muito ardente de mudar a sua vida ou da sua família, você vai ter que tomar algumas decisões que vão doer naquele momento só. Depois você não vai nem lembrar. E tem uma frase que a gente sempre lembra dela, que quando você tá no pico da montanha ali, já vendo aquela vista maravilhosa, as árvores, o pôr do sol, você até esquece o quão doloroso e cansativo foi a subida até ali. Então, claro que no processo é algo que vai doer e você vai ter que ouvir um monte das pessoas para chegar no seu objetivo. Só que quando você compara com a sua vida dos sonhos, assim, não tem o porquê você desistir por causa desse pequeno detalhe que, alguém falando, alguém me abandonou, alguém me zoou, o que tem? Mas o que tem se a sua vida dos sonhos é tão maravilhosa? Se você já consegue imaginar ela, ou se você ainda não consegue imaginar ela, se force a imaginar ela. Então tenha referências de pessoas que já chegaram lá. Se o seu ambiente ainda não é o ambiente que te coloca pra cima e nesse mundo todo de ganhar dinheiro, de mentalidade, você vai se forçar a isso. Então você me perguntou como que eu entrei nesse mundo todo de livros e mudar a minha cabeça, porque foi aí que começou a minha mudança financeira, de vida e tudo. Foi quando eu mudei a minha mentalidade. Então, como eu não tinha ninguém pra me ensinar isso, minha mãe não sabia, meus amigos também não, ninguém sabia, eu primeiro saí daquele ambiente, me isolei mesmo. Então, assim, quem ama tá com pessoas e acha que não vai acontecer nada. Você só vai se isolar no modo caverna e você vai, de fato, se dedicar àquilo e não vai ser, a pior coisa do mundo. Não, mas eu preciso estar saindo com meus amigos. Mas, assim, será? O modo caverna que você faz durante um ano pra construir a sua vida dos sonhos, pra construir riqueza, vai compensar para a sua vida inteira. Você vai construir riqueza e você nunca mais vai esquecer como fazer dinheiro pro resto da sua vida. É infinito esse conhecimento. Então, o que é um ano comparado à sua vida dos sonhos, que vai ser pra sempre? Eu costumo lembrar muito dessa época da kitnet, que eu fiquei no modo caverna, e foi aí que eu comecei a me conectar com as pessoas da internet. Então, eu comecei a seguir somente pessoas que falavam de mentalidade, falavam sobre ganhar dinheiro, sobre, assim, podcast eu assistia todo dia, pelo menos uns 2 ou 3, assim. Consumir conteúdo que vai te levar para outro nível. Sim, porque, olha só, se você não tá num ambiente que as pessoas falam sobre ganhar dinheiro, as pessoas estão falando sobre
evolução de mentalidade, de conhecimentos para você evoluir mais e realmente mudar a sua vida. Se você ainda não tá nesse ambiente, se não tem ninguém ao seu redor que é assim, você vai se colocar de outra forma, ou seja, na internet, assistindo podcast, quando você assiste uma live, quando você assiste um podcast, quando você consome alguns cursos, mentorias, podcast da Dri, quando você consome esse tipo de conteúdo, é você se colocar nesses ambientes de uma forma muito simples, é você abrir um vídeo, dar o play e assistir. Então você já se coloca nesses ambientes de uma forma quase que indireta, só que é como se você estivesse aqui com a gente. E assim você vai abrindo um leque na sua cabeça, você vai se conectando com pessoas. Então eu conheci muita gente assim em live. Eu conheci ela assim. Isso, por anúncios. O digital que te permite. Sim, porque exato. jamais, se fosse alguns anos atrás, jamais não, era muito difícil a gente teria essa possibilidade de se encontrar fisicamente depois de um encontro digital. Hoje você manda um direct, você já conhece a pessoa, marca um café. Marca um café e você pode conectar, negócios, fazer negócio. Exato. E também tem aquele ditado, né, que você é a média das 5 pessoas com que você anda. Pode falar que é clichê, que é não sei o quê. Mas na vida real. Pode ver, se você começar a andar com 5 pessoas que estão treinando, você vai querer no outro dia. Que estão falando de mentalidade, acordar de ganhar 5 da manhã, mas dinheiro. se for o contrário, você também vai Você querer também vai ser querer igual. ser igual. Não, mas eu sou forte de mentalidade, não é. A nossa mente engana a gente. Sim. Então, se você não tá nesse ambiente, ainda se coloque nesses ambientes da forma que você tem, com os recursos que você tem. Eu costumo falar que tem gente que não é tão inteligente quanto você, tem menos recursos que você, assim, de longe, e tá ganhando mais dinheiro que você. E isso aqui é uma frase que pega muita gente que já tá formado, gente que já tá empreendendo, só que pode ver. Não sei se você também conhece, acho que você conhece muita gente assim. Gente super boa, tecnicamente falando, que ganha infinitamente menos do que pessoas medianas. E por que a outra ganhou muito mais? Porque ela simplesmente é uma pessoa cara de pau. Ela é uma pessoa que... pegou e foi. Ela pegou e fez. Deu o primeiro passo e foi. Isso, ela não pensou muito. Ela ficou assim... Porque acontece, quando a gente estuda muito, você que veio do mundo acadêmico, você conhece pessoas, ou então você já ficou perdida nessa, que é quando você é muito inteligente, quando você estuda muito, você fica travado, achando que nada tá perfeito ainda. Você fica uma pessoa perfeccionista mesmo. E a outra pessoa que não é tão assim ainda, que ela não estuda muito, mas ela é corajosa. Ela fala com todo mundo, ela sabe se vender, ela consegue muito mais oportunidades, conexões e dinheiro que qualquer outra pessoa. E ela se aperfeiçoa durante o processo, porque o mal da pessoa foi assim que aconteceu comigo. É que ela nunca vai estar pronta. Porque quando eu tiver isso, quando eu tiver preparada, ela nunca vai estar preparada. A realidade é essa, a gente nunca está preparada. Nunca vai estar. Então, o primeiro passo, assim, pra você realmente começar essa mudança de vida, não importa a profissão que você tá, se você vai começar na internet, se você é empresário ou não, tá se formando, saia do ambiente que só tá te colocando pra baixo. Se coloque em ambientes que vão mudar sua mentalidade, de pessoas que falem sobre dinheiro. Não é errado você falar sobre ganhar muito dinheiro. Não é errado você querer ser uma pessoa milionária. Eu sei que tem já toda essa crença enraizada que os milionários fazem coisa errada e que pessoa que ganha muito dinheiro é de forma ilícita. Mas acreditem, no mundo ainda mais de internet, existem pessoas muito honestas que construíram riqueza do zero. Não é porque a pessoa era herdeira, eu tô aqui pra provar isso. E também se for herdeiro ou não, assim, mérito da pessoa, mas só pra mostrar a possibilidade que é uma pessoa que vem de baixo, uma pessoa que consegue entender sobre estratégias e aprender, se aperfeiçoar. E não fica com aquele ego de, não, mas quando eu estiver pronto, aí eu começo. Ou então, quando eu ficar mais inteligente, então quando eu acabar 10 cursos. Não existe isso. Você vai ficando pra trás, passa 10 anos. E aquele seu outro amigo, você vai lembrar de alguém, você às vezes conhece alguém assim, mas aquela pessoa que você fala assim, nossa, mas a pessoa, ela não é tão inteligente quanto eu. E você vai ficar puto com isso. A pessoa não é tão inteligente quanto eu, ela não faz tanto quanto eu, mas como é que ela ganha mais dinheiro? Aí você tem 2 caminhos, né? Ficar puto com a pessoa e ficar nessa pra sempre, ou você aceitar que esse mar de ego que você tá não vai te levar a lugar nenhum. No mundo acadêmico, no mundo de empresários também a gente conhece muita gente vaidade, assim. Né? Tem muito isso. Então, uma grande característica de pessoas que ganham muito dinheiro é essa pessoa ser uma pessoa humilde. Humilde não de financeiro, não, como as pessoas se perdem nessa palavra, né? Não, humilde de aceitar que ela nunca vai ser boa o suficiente, que ela tem que estar melhorando cada dia mais. Eu pensei assim, nossa, já passei em concurso? Que eu já fiz IF, já me formei em técnica de equações, eu passei no vestibular, a primeira pessoa da família que passei no vestibular, federal, não sei o quê. E eu era muito elogiada por isso. Então, assim, todo mundo ficava ali me elogiando. Nossa, você passou na faculdade, ninguém da família conseguiu isso. Quando eu fui pra vida real,
Falei, nossa, eu não sou tão boa o suficiente. Eu vou ter que aceitar isso pra eu ganhar muito dinheiro, porque não tem muito o que fazer. Sim. Ou eu ficar naquela de diplomas e diplomas, ou é ir pra vida real e, nossa, eu vou ter que ser cara de pau, aprender a vender, aprender a me comunicar, me colocar no campo de batalha. Então, isso tudo começou, esse desenvolvimento começou quando eu fui morar sozinha. Eu tinha 21 anos de idade. E às vezes eu vou falar aqui uma frase, mas realmente foi com 21 que eu fui morar sozinha e com 22 que veio meu primeiro milhão. Parece muito aqueles anúncios de que, nossa, meu primeiro milhão com 1 ano só de digital, só que não foi bem assim. Eu já vim dos 19 até 21 anos de idade, nesse meio tempo, estudando sobre tudo, quebrando muito a cara. E, meu Deus, parece que eu não estudando saía. muito, né? Noites em Não, claro. era assim, gente. Não foi uma coisa, não um é- estudo, 2 horinhas. Não, era ser obcecada mesmo, assim, tomando café de madrugada. Não é pra você seguir o meu conselho, mas assim, eu faço isso às vezes até hoje. Quando preciso eu faço. Se você quer ter resultado, Quando preciso eu faço. não adianta você ser mediano. Você tem que ser um obcecado. Essa é a realidade. É verdade. Exato. É verdade. E partindo depois que você, pegando esse gancho, depois que você fez o seu primeiro milhão, Com 22 porque anos dizem ali. que o primeiro milhão é o mais difícil, né? Sim. Depois que você faz É o primeiro milhão, as coisas começam a rodar de uma maneira muito diferente. simples. E aí vem outros problemas, porque assim, a gente tem problemas sempre na nossa vida. A gente tem que aprender a gerenciar esses problemas, né? E aí a questão é, primeiro você tinha um grande problema na sua vida, que era um problema financeiro. Você queria mudar de vida. Depois que você conseguiu o seu primeiro milhão, o que você enfrentou de dificuldades para chegar até os seus 25 milhões? Sim, legal. Porque eu imagino que não foi uma coisa muito simples. Você que sempre teve, não dificuldades assim, ultra, mega, mas você gostaria de ter tido coisas na sua infância que você não teve. Não, então, sim. eu imagino que você deve ter tido algum desejo de comprar alguma coisa e lidar com o dinheiro de uma maneira... Porque o dinheiro veio muito, 1 milhão, você nunca viu, não tinha nem visto 1.000, como você tinha falado. Sim. E imagina 1 milhão. Não, e aí, exato. o que foi de mais difícil de você lidar com toda essa situação? Sim, primeiro que na internet já se acostumem com isso da pessoa falar fiz 1 milhão, 2, 10 milhões porque em um ano. Porque é natural, né? Porque é normal. Só dando um contexto na parte de empresa, quando você vende produtos de educação, produtos de conhecimento, eu sempre vou falar do Flávio Augusto, porque o cara ficou bilionário com cursos de inglês. E na época era orelhão, né? Ali, pra vender 1 a 1 ali. Aí depois ele veio pra internet e ainda assim, até hoje, o cara é bilionário e o cara ainda trabalha pra caramba. Com várias empresas. E aí minha cabeça abriu muito ali quando eu falei, nossa, ele vende produtos. Então se eu vender alguma coisa, e o mundo é muito grande. O Brasil é gigante, tem muita gente pra comprar. Como que... Aí eu fui fazer engenharia reversa da vida. Como que pessoas ricas ficaram ricas, né? Tipo, até, isso é super importante. Até os escritores de livros. Eu falei, ele escreveu um livro, ele vende educação, mas por que ele ficou rico? Porque ele vendeu 10 mil livros daquele, os segredos. É só pesquisar, todo mundo que vem desse mundo de livros e mentalidade. Pesquisem a história de cada autor dos livros, pesquisem a história de empresários. Eu sempre fiz isso, porque eu falei, não tem nenhuma referência na minha vida. Pra eu ter alguma referência, eu preciso pesquisar como que foi a história de cada um. Todo mundo, assim, gente, sem tirar nem pôr. Todo empresário que ficou milionário, multimilionário, bilionário, vendeu alguma coisa em escala. Ou seja, vendeu esse é o segredo. Um produto para muita gente. Você não precisa vender, você pode até ter um high ticket, vender um produto muito caro, mas isso não é o mais importante no começo. Sim. Porque se você consegue, e vários livros falam isso, tem aquele trabalho 4 horas por dia. Exato, tem. Ele fala, gente, eu só preciso vender um produto de ticket baixo para muitas pessoas, muita gente, que eu vou fazer meu primeiro milhão em 6 meses. É essa e lógica. Aí, é isso, então... Que estratégia que eu vou ter pra fazer isso? Exato. E aí, nessa época de modo caverna, que eu, de 21 para 22, fiz meu primeiro milhão, e meu Deus, que rápido que foi. Mas não é que foi rápido, é que dos 19 Você já vinha até estudando. os 20, eu me tornei a pessoa preparada para esse milhão. Uma coisa que as pessoas se perdem muito, eu adoro falar sobre isso pros meus alunos e comunidade, é que para você se transformar numa pessoa milionária, uma pessoa que vai saber lidar com uma empresa, com problemas, não é depois de ter vindo o primeiro milhão. Você se torna essa pessoa nesse processo até chegar nele, por isso que ele vem. Sim. Então, igual você falou, olha, Aida, você teve dois caminhos ali, que primeiro foi resolver sua vida financeira, porque até então minha mãe diarista, meu pai pedreiro, aquela coisa toda, então eu queria muito resolver aquela parte, deixar todo mundo em paz. Aposentei eles ali, fui morar em frente à praia, e comecei a viajar, aquela coisa do primeiro dinheiro. E aí, depois de ter feito o primeiro milhão, e o segundo, o terceiro, que vem toda aquela parte de uma pessoa empresária. Então, a parte
que é a parte básica, que muita gente pensa, nossa, quem veio de baixo assim vai entender muito, mas a gente precisa resolver essa parte básica, que para muita gente é normal ali ter um quarto, uma casa legal, mas para quem veio muito de baixo não é normal. Então a gente resolve essa parte primeiro. E aí vai para uma casa legal, viaja, tem experiências, tem acessos a coisas novas. O que é incrível, não deixa de ter o mérito. Você e merecia todo mundo que tá isso, ganhando né? dinheiro tem Deve que se colocar fazer nessas isso. situações, tem que resolver a parte básica. E nessa que você vai pro segundo, terceiro, quarto, 10 milhões, 25 milhões, é aí que vem outros problemas que se você não maiores. se preparar, se você não se preparar para isso, ou você quebra ou você fica estacionado. E aí que vem a Elida, que mudou de vida, milionária e tal, pra Elida empresária, que foi onde eu me tornei dos 1 milhão até os 20 milhões ali. Empresária madura. Madura demais. Aprendeu que foi. Com muitas questões na prática, inclusive. Muito. Né? Então tem essa parte de você acertar na internet, vender produtos e fazer o seu primeiro milhão, que vai até soar um pouco, prepotente, mas essa parte ela é fácil. Essa parte de você faturar 1 milhão, ela é a parte mais simples. Difícil é manter a empresa sólida. Manter os seus milhões na conta, manter você fazendo muito Operação dinheiro. Rodando. Porque tem gente que conhece, já viu aí em jornal. A pessoa ganhou na Mega Sena e perdeu tudo, porque não sabe lidar, não adianta o dinheiro vir antes e você não ser a pessoa que está preparada para esse dinheiro. Então, Exato. Primeiro você se constrói como uma personalidade que está preparada para isso e depois você tem esse dinheiro. Senão você vai perder tudo. Vai. E nisso, de construir esses 10, 20, eu tive que mudar, assim, dos pés à cabeça, tudo. E foi muito difícil? Tudo. Foi. Foi difícil, não tem como falar que não, e é um processo contínuo, não tem um ponto final, a gente costuma conversar muito, eu e Natan, que tudo que a gente tá fazendo de evolução, de ganhar dinheiro, não tem um ponto final, porque a pessoa se perde nessa. Vou faturar, é um looping eterno. Vou faturar 20, vou tirar férias. Não, você vai ter mais problema pra lidar. Você vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais, é verdade. Porque eu trabalho muito mais hoje ainda, mas com outros problemas maiores, que envolvem mais pessoas, e envolvem decisões. Lidar com pessoas é uma questão que a gente, infelizmente, se você não... eu vou ficar milionário, não vou precisar lidar. No meu quarto sozinha. Porque até o primeiro milhão dá pra fazer no seu quarto, sem na equipe, kitnet. sem nada. Eu fiz assim, eu fiz ali com uma sócia, um sócio só, numa kitnet e construir. E muita gente, inclusive, construiu o primeiro milhão. Pode pesquisar aí os donos, né? Microsoft e tudo mais. Sim. Num quartinho, no escritório com seus Exato. amigos. Todas essas empresas começaram assim, na garagem, né? É aquele papo. Começou na garagem, chamou um amigo pra fazer e deu certo. Isso sem falar, você mencionou uma palavrinha aqui que sócio. Sócio, assim, ou você ama ou você odeia. É verdade, é verdade. Tem que ter maturidade. Tem que ter muita maturidade. Isso. Sim. Isso a gente só aprende com o tempo. Só na prática. Ninguém ensina pra gente. Só na prática. Então, até o primeiro milhão, dá pra você... sozinho no computador, dá. Agora, quer escalar pra muito mais... Se tornar um empresário muito foda, mas não só de faturamento, porque a gente pode parar aqui no ponto, não, mas de oportunidade, de network, de investimento, como a gente estava conversando, Sim. De ser convidado para eventos assim gigantescos, onde só quem realmente tem network pode estar ali. Mas é uma questão de experiência e de você se desenvolver como pessoa em tantas áreas que era onde... Antes eu tinha... todas as áreas que eu me desenvolvi muito era onde eu mais tinha dificuldade, mas foi aonde eu mais ganhei dinheiro. Então, um exemplo besta, assim. Falar em público, falar de frente para uma câmera. Se tivesse um celular e eu soubesse que estava me gravando... Já travava. A minha mão suando. E eu, assim, travada, eu não conseguia desenvolver uma palavra. Mas em todos os meus maiores medos que eu passei por cima foi onde mais eu ganhei dinheiro. Aí que vem uma frase que eu falo muito também. Que a sua vida dos sonhos, o que você mais quer, imagina o que você mais quer, o que vem na sua cabeça agora. É minha casa, é reconhecimento, é um salário X. Isso só vai acontecer quando você ultrapassar o seu maior medo. Eu não sei qual que é o meu maior medo. Não, você sabe sim. Antes, perguntasse pra mim, Elida, qual que é o seu maior medo? Falar em público. Eu tinha muita timidez, muita vergonha de... Elida, vou te apresentar uma pessoa nova agora. Não, calma, quem que é? Eu ficava morrendo de nervoso, morrendo de medo de gravar qualquer coisa. Eu tinha muito medo. Medo de fazer dinheiro? Não tinha medo, porque eu aprendo a fazer dinheiro, eu vou fazer. Mas o meu maior medo era esse. Falar em público, falar com pessoas, conhecer gente nova, estar com as pessoas. Eu era muito tímida. Me coloca no meu quarto, ali, escondidinha, sozinha, fazendo dinheiro, mas na vida real não é assim. E aí eu falei, então eu vou ter que aceitar, né? Porque se eu ficar nessa de, não, eu aprendi a fazer dinheiro, e eu vou ficar na minha aqui, mas eu queria escalar. A gente sempre quer mais. Quando você experimenta novas experiências, e dinheiro mesmo ali na conta, que você pode fazer o que você bem entender com o seu dinheiro, você fala, nossa, eu quero mais, eu quero experimentar mais. E aí é uma pergunta que eu quero te fazer, que é a seguinte, o que mudou quando o dinheiro
deixou de ser um sonho e virou uma responsabilidade? Nossa, que pergunta boa. Porque até então você tá ali, fez o primeiro milhão, e você começa a realizar um monte de sonho, né? Igual eu te falei. E viajando, e família e tudo. Só que aí você começa a amadurecer na vida, quebrando muito a cara, porque tem gente que amadurece de uma forma boa. Só que na maioria das vezes, na maioria das vezes, vai ser passando raiva, vai ser chorando, quebrando muito a cara. Então eu precisei também quebrar muito a cara. Então eu gastei de forma irresponsável. E eu fiquei tempos sem escalar, porque eu não sabia mais o que fazer. Então, aquela coisa de estar no vermelho, você já experimentou do dinheiro. Então, imagina, você já ter experimentado do dinheiro e você agora não tá vendendo tanto, você não tá escalando a sua empresa. O que você tem que fazer agora? Porque o que você já sabe fazer de dinheiro, beleza, é uma coisa. Agora, responsabilidade, maturidade para você ganhar esse dinheiro de novo e manter ele, não só manter, como multiplicar em 10 vezes mais, é outra coisa que você realmente tem que aceitar aqui. A vida não é um morango, não. A vida não é um morango de você ganhar 1 milhão e você ir pra Paris toda hora. Assim, a vida não é um morango. Você tem que realmente pensar. Você tem 20 anos, 30, 40, não importa a idade que você tem. Mas se você ganha dinheiro agora, você tem que pensar nas formas de multiplicar esse dinheiro. E também investir pro seu eu do futuro daqui 10 anos. Falar, ainda bem que você fez isso. Porque olha só, uma viagem. Não, mas é meu sonho. Cara, você consegue fazer isso ano que vem. Mas se você tá a gente tem uma palavra que a gente fala, né? Que a gente tá na época de forrar dinheiro. Então assim, imagina que você tá na época de forrar dinheiro, de fazer muito dinheiro. Tudo que você quer, você faz ano que vem, faz em outra época, mas agora dá pra esperar, né? Faz o seu pé de meia agora. Faz pra caramba mesmo. Não fica com essa, não, vou fazer 1 milhão agora, eu tô milionário. Não se perde nisso, porque dinheiro também, ele acaba. Da mesma forma que ele entra, ele pode ir embora. Dinheiro não leva desaforo pra casa, né? Não. E tem gente que, assim, pensa que, veio 1 milhão, aposentei. Quando você começa a pesquisar valor de carro, valor de viagem, valor de mãe, pai, aí, casa pra mãe, pai, assim, e você sabe que você quer realizar esses sonhos. Você sabe que você não quer uma vida barata, né? É tipo assim, não, mas eu só quero um pouquinho no mês. Na vida real, se coloca essa pessoa numa vida abundante, ela não retrocede, o paladar não retrocede. Você sabe disso, você já foi pra fora e você já experimentou das melhores comidas. Uma vez que você experimenta? Nunca mais, então a gente costuma falar muito isso. Assim, a mente que se expande não retrocede. Ela não retrocede. A mente que se expande, ela não retrocede. Então, você pode falar o que for, por causa de medo, mentalidade ainda que ainda tá um pouco fechada. Não, eu só quero ganhar 5 mil no mês. Se eu coloco essa pessoa pra comer da melhor comida, na melhor viagem, no melhor carro, na melhor casa, ela não vai querer outra coisa. Então, já começa a abrir a mente e a aceitar que, assim, você quer muito. Não é errado você querer muito. Eu falava muito assim pra minha mãe, quero ser milionária mesmo, eu vou ficar milionária. Mas... E tem gente que acha ruim, né? Tem gente que acha dinheiro. Ruim. Eu ouvi muito isso também, né? Você só pensa nisso, que coisa. Eu já até, assim, minha família, a gente sempre ia pra igreja e tudo, aí eu ouvia muito assim, um negócio que até... Hoje em dia a gente ri disso. Hoje em dia já passou. É normal sua família te julgar agora, não é que vocês vão estar rindo de tudo, tá? Então, não liga não, não liga. Mas minha família falava assim, ele está colocando dinheiro acima de Deus, cuidado e tudo. Mas não quer dizer que eles te odeiam, eles só querem te proteger da forma que eles entendem. Exato. Então, eles estão fazendo o melhor com o conhecimento que eles têm. Você tem filho, você vai querer proteger a sua filha, então, o que eu imaginava? Cara, eles só querem me proteger. Porém, não quer dizer que você vai seguir o que todo mundo fala, até porque a sua inspiração de vida tem que ser alguém que já chegou lá. Sim. Mas minha mãe e meu pai, eles te amam, eles te criaram, mas se eles não chegaram lá, não precisa você, na parte de trabalho, ganhar dinheiro, mentalidade, ouvir eles nessa parte. Não é um desrespeito, não é você não honrar o seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe é você respeitar sim, e você, na verdade, uma coisa que mudou minha cabeça quando eu tava muito nova, que eu comecei a estudar sobre isso, lendo a Bíblia, honrar pai e mãe. Eu comecei a ir muito a fundo nessa frase, porque eu pensei, será que é só ficar debaixo do teto deles, dando trabalho pra eles? Ou honrar meu pai e minha mãe é eu, pelo menos ficar 3 anos enfurnada numa kitnet, fazendo muito dinheiro, pra que daqui 3 anos, 5 anos, minha mãe e meu pai não tenham mais problema nenhum financeiro. Isso é honrar pai e mãe, é você ser tão foda, tão obcecado, tão corajoso, de você dar uma vida muito abundante pros seus pais, coisas que, assim, que eles nunca, às vezes, iriam ver, porque eles já estão mais velhos, eles não têm esse conhecimento e... Cara, se a pessoa tá vendo aqui o podcast, se a pessoa tá na internet, se a pessoa conhece um pouquinho sobre vender na internet, sobre o mundo de empreender no geral, ela já conhece um mundo que pode enriquecer ela. Sim. É uma vergonha ela não fazer dinheiro com isso. É até injusto com você e com a sua família. Eles não sabem. Minha mãe não entende até hoje o que eu faço. Assim, minha mãe viaja, e tem uma casa maravilhosa, não sabe o que eu faço direito. O que sua filha faz? Ela trabalha no meu digital. pai um dia aprendeu. Ele falou assim, minha bonitinho. filha, eu já aprendi, você vende produtos digitais na internet, não é isso? Ele Que decorou fofo. a frase. Mas assim, eles vivem
todos os frutos que a gente colheu, que a gente tá colhendo, eu, Natan, com a família dele também. Mas eles não precisam entender. Eles não sabem sobre Napoleão Hill, não sabem nada. Nada. Só que, assim, não é um problema você tá ali, não, mas eu não vou ouvir o que a minha mãe me falou. Por exemplo, minha mãe queria também que eu fosse advogada, não sei se eu te falei. Ela queria Jura? muito, porque ela achava muito bonito. bonitinho. Tipo, era aquela coisa de juíza. Aquela coisa que você fica encantado com a profissão. Sim, e eu né? falava assim, mãe, eu vou ser. Aí teve uma vez que eu falei assim, mãe, eu vou me formar, tá bom? Eu Ela posso vai fazer... ser minha sócia, mas não como advogada. Sim, como agora empresário, produz. Empresária. Mas- Muito melhor do que Mas ser eu advogada. esqueci de te falar mesmo. Teve uma Que situação, legal. quando eu tava criança, assim, só que a minha mãe falava, assim, umas coisas que eu acho que ela nem se tocava muito, mas ela falava assim, minha filha, quem tem dinheiro é quem é empresário. Sabe aquele fulano lá que é dono da loja? Tá vendo? O dono... Ela já tinha uma ela noção, tinha uma né? noçãozinha, mas ela falava que eu queria, tipo assim, que eu queria que eu me formasse. Então, minha filha, quero que você seja E advogada. ela dava importância pro estudo. Isso é muito legal. Muito, assim. Sim, ó, filho, muito. estuda, que Muito. Eles isso vai faziam- fazer você mudar de vida, Não, né? eles faziam de tudo pra gente Porque estar aqui em a gente fala escolas. muito assim, ai, eu tenho faculdade ou não tenho faculdade, não importa. Tem muita gente milionária, que inclusive eu assessoro pessoas milionárias que não têm faculdade. Sim, E tá tudo bem, mas não é por isso que eu acho que você não tem que ter uma faculdade. sim. Eu nunca vou falar assim, ai, não faça faculdade. Você Sim. tem que respeitar a sua trajetória. A sua Eu acho trajetória. importante você fazer uma faculdade Sim, e você ter um conhecimento específico ali. sim. Pode ser perda de tempo? Talvez no ponto de vista de algumas pessoas, Sim. porque você pode realmente fazer muito dinheiro sem a faculdade. Exato. Mas eu acho que o conhecimento é muito importante. Muito Nunca importante. você vai Não, se arrepender de estudar. Não, eu Nunca. não fiz faculdade porque daí eu conheci o digital. Mas antes disso, fazendo concurso, me formei em técnica de edificações, tudo isso aqui me formou como pessoa. E realmente, tá? Eu não gosto daquele discurso. Eu sou meio nerdzinha nessa parte, mas eu não gosto daquele discurso de que eu era o do fundão, tirava nota baixa, eu me enriqueci. Isso deixa as pessoas preguiçosas para estudar. Exato. Porque tudo que você precisa, não importa se é na internet, não quer dizer que é porque é na internet que você não precisa estudar. Eu e o Natan, a gente estuda todo dia. Só que é uma forma diferente de estudar. Não é, às vezes, você tá anotando tudo no caderno. Às vezes, a gente tá vendo uma mentoria e já coloca em prática, e isso já é uma forma de estudar. Com Só que eu certeza. sou a pessoa que eu defendo muito isso. Você ter capacidade cognitiva de pensar além de resolver problema, isso só se constrói estudando e, claro, na prática. Então, se você acha que vai ficar milionário de uma forma preguiçosa, porque um guru da internet um dia falou que ele era do fundão, e a professora foi lá e falou que ele não ia ser nada. Cara, beleza, pode ser a história dele. Mas, na vida real, não é o caso da maioria. Você vai ter que estudar, sim. Vai ter que Vai ter que aprender o básico de português, de comunicação, Exato. de matemática, o básico, pra você básico. conseguir lidar com dinheiro. Então, eu não sou essa pessoa que tem esse discurso. Eu sempre amei física, astronomia, e fazia parte de Que Olimpíadas. legal. Então, assim, eu não sou a pessoa que vou falar pra você não estudar. Exato. Ou largar tudo que você tem. Isso é bom pra você se desenvolver. E aí eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu posso até me formar, virar uma advogada, me formar na faculdade certinho e tal, mas eu acho que eu vou ter uma loja, eu acho que eu vou ter uma empresa. Pode ser? Ela ficava que assim, legal. pode, mas ela também não sabia direito o que eu tava falando, e eu também não sabia o que eu tava falando direito, mas assim, eu tinha isso na minha cabeça. Vocês já tinham essa ideia. Tipo, né? eu posso me formar, mas eu posso ter uma empresa. Ela falou, pode, tudo. Aí depois eu fui entendendo o que eu tava falando. Eu queria empreender, na verdade, né? Porque eu ouvi ela falando que... Empreender é bom demais. Assim, muito. com todo respeito a quem tem um trabalho fixo, CLT, eu tenho uma prima que mora no Panamá, inclusive, ela sabe que a maioria do meu irmão, meus primos, né? A maioria dos familiares, eles são empreendedores. Sim. Eles buscam, né? Fazer o destino deles. Legal. E ela fala, Dri, eu nunca esqueço, a gente estava no casamento dela, a gente estava deitada, ela estava se arrumando para ir casar, ela falou assim, ai, Dri, sabe, eu acho o máximo vocês fazendo isso, mas eu nunca teria estômago para empreender e, assim, não ter a segurança do meu salário cair, sabe, no dia ali, eu acho que eu não conseguiria viver dessa maneira. Uhum. É isso, é da pessoa, né? É de pessoa para pessoa, tem gente que Não é tem muito jeito. bem sucedido na sua profissão. Sim. E também fazendo coisas além. O grande ponto é a pessoa fazer sempre mais do que o esperado. Mais do que o esperado. Exato. E isso não quer dizer que é um trabalho de muito esforço, um trabalho duro. Na verdade, é um trabalho inteligente. Exato. Muito bem arquitetado. Isso, e estratégico. Então, as pessoas se perdem nisso. As pessoas linkam a crença de esforço com muito dinheiro. Só que quando vem, nossa, mas ela tinha 21 anos e ela fez o primeiro milhão com 22. Aparentemente, nessa frase, foi muito fácil. Uhum. Parece muito, fácil, só que né? não foi. Só que assim, o trabalho que eu tinha não era braçal, não era trabalho duro. Apesar de ficar ali de madrugada estudando aquela coisa porque eu queria muita velocidade. Então, como eu tava obcecada naquilo, eu tinha que ser veloz e rápida.
Mas ainda assim era um esforço muito grande, só que no trabalho inteligente que eu sabia que daqui 6 meses, 1 ano, iria me Você ia retornar. colher os frutos, E foi o né? que aconteceu. Foi, Exato. exatamente. Então, às vezes, as pessoas se perdem assim, não, mas eu trabalho demais. Por que eu não tô milionária que nem ela? Ah, mas eu trabalho demais. E ela com 25? Como assim? E hoje em dia, se você for ver meu Instagram ali, não é pra se comparar com a vida que a gente tem hoje, que treina, e que viaja, e que faz podcast. E hoje a minha empresa tá ali bem estruturada, tem colaboradores maravilhosos. Então, é outra rotina. Foi um processo É até outra você rotina. chegar. Muito. né? Então, você perguntou Certo. de 1 milhão até os 25, é um processo de saber contratar. Saber, de fato, a parte contábil. E, assim, coisa que na minha vida, eu ficava assim, pra onde que eu tô indo? Mas eu tive que aprender. Aprender a lidar com pessoas, aprender a gerenciar, a ser a gestora da minha empresa, porque nós somos os donos da empresa, a gente tem colaborador. Então, você fazendo você e seu marido, você e seu sócio, sua sócia, é uma coisa. Você agora liderar 10 pessoas, e olha que a nossa empresa é muito enxuta, tem menos de 10 pessoas. Imagina 20. Não é um processo 30. fácil. Por Não, isso e que não é da noite pro dia aí também. a gente vai tendo outros problemas, que é o que a gente sempre conversa aqui também, as questões de societárias, jurídicas, Sim. contábeis, de governança, principalmente. Muito. Como você coloca para os seus colaboradores, né, além de fazer uma boa contratação, a visão, valores que você e o Natan têm, passar para esse funcionário seu Sim. e ele vestir a camisa. Então, para ele estar sempre incentivado a fazer o melhor. Sim. Não é uma coisa fácil, não. Não É é um trabalho fácil. tremendo. E a gente aprende todo dia ainda. Eu acho que nesse ponto E sempre tem um BO para resolver, pode né? conversar com o Flávio Augusto que for, Qualquer ou o pessoa, Mark Zuckerberg, empresária. assim, ó, todo mundo tem o mesmo problema e vai estar se desenvolvendo para ser um bom líder, você sabe muito bem Exato. também, e um bom gestor. E você como né? líder, o seu papel é ser influenciar Uma a inspiração, vida, né, para eles. inspiração para eles. Por quê? Porque eles vão olhar você e falar, nossa, eu quero ser igual a ela. Sim. E isso como que a gente faz? Sendo muito transparente na hora Muito da transparente, contratação. Muito. E trazendo os valores que você tem ali e falar, ó, e também assim que bonificando. A gente faz. Não, olha, exatamente. Vamos trabalhar, só que assim, eu ganho 1 milhão e você R$1.000. Sim. Sabe? Então, assim, não, você vai trabalhar e ganhar junto comigo. Exato. Se você tiver um mérito, você vai ter seu bônus. Exato. Só que assim, você não vai ganhar o dinheiro à toa. É por Exato. meritocracia. Não, eu sou funcionária da Érida, eu vou trabalhar aqui, vou fazer um produto dela e, vou dar minha vida porque eu sou obcecada e eu quero ser igual a ela. E eu vou conseguir faturar X. Natural que ela fique com uma parte desse valor. Exato. E se a gente não entende isso também, a gente nunca vai ter um colaborador Verdade. bom o suficiente para defender você quando precisa, né? Exato. E na hora de contratar, a gente já quebrou muito a cara para construir essa empresa que agora realmente está girando no automático. Eu tava falando para você, né, que de dezembro, a gente tá em 2026 agora, em janeiro de 2026, então de dezembro para cá, a gente quase não trabalhou de forma braçal, porque agora a gente construiu. Não, e durante assim, 3 todo anos mundo quase. quer saber como ela faz, né? Uhum. Eu falei, mulher, do dia 1 ao dia 10, 1 milhão de faturamento, 1.200.000, sei lá. Eu falei, cara, que isso? Nossa Senhora! Sim, e a gente e aí tá ela em dá viagem. risada, assim, você vê, você não dá nada, você fala, a bicha, ó, é brava demais, Não, brava demais. A gente tá nesse começo do ano, São Paulo, gravando e tudo, e aí eu postei que a gente fez 1.100.000, eu sei acredito. lá, foi muito dinheiro, gente, em em 10 dias. Em 10 dias, mas justamente por isso, claro que é uma estratégia do mercado digital. E que não foi fácil, né? Que não e falando foi fácil. disso, o que você enxerga para o futuro no mercado digital? Assim, Sim. quais são as maiores dificuldades? O que você vê como tendência para quem está entrando agora nesse mercado? Tem alguma dica para dar? Sim. Bom, agora a gente tem uma empresa muito sofisticada, só que ela é muito enxuta. Então, isso é ótimo, funciona bem, fatura. Isso, mês passado, em dezembro, a gente chegou no marco de 2,5 milhões no automático. Então, a gente vende produtos na internet de forma automática através de vídeos de venda. Então, imagina um produto de advocacia que custa R$200, um produto básico, que é só para você ensinar um detalhe da sua profissão, mas você vende através de uma estratégia que é de vídeo de vendas, uma página de vendas e anúncios chegando, trazendo as pessoas, na verdade, para esse vídeo de vendas. Então, para mim, hoje em dia, qualquer profissional, tá? Porque a gente tem mentoria individual, a gente tem clientes e alunos e mentorados que
vem de outras profissões, não é a nossa. Dentistas, advogados, enfim. Independente da profissão. O que mas você criou, o método que você criou, funciona para qualquer coisa. pessoa. Exatamente, porque isso é incrível. É baseado em você vender o seu conhecimento. Então, você, através da sua profissão, não importa se você está 20 anos formado e você ainda não ganha muito, você vai pegar o que você sabe, não importa o que você sabe, você vai pegar o que você sabe, criar um produto e através de anúncios, você pode chegar no mundo inteiro. A gente vende também em dólar, produtos que é do Brasil, no Brasil. Pessoas que moram fora também compram, a gente ganha em dólar, mas porque através de anúncios você chega em muita gente. Então, a base de uma escala é você chegar em muita gente. Só que aí você pode chegar em muita gente através de eventos, você pode chegar em muita gente através do orgânico, que é por vídeos, sem investir em anúncios, ou você pode chegar em muita gente através de anúncios. A forma que a gente escolheu da nossa vida, assim, que foi o que enriqueceu a gente e continua acumulando riqueza na nossa empresa, é a forma de anúncios. Então, claro que a gente usa o orgânico, a gente faz eventos e lives e tudo mais, só que a nossa principal forma é através de tráfego pago, através de anúncios. E diferente do que muita gente pensa, precisa ter muito dinheiro para investir, ou ser muito bom numa ferramenta. Todo mundo pensa isso, nossa, para eu escalar, eu preciso pôr 10 mil reais de tráfego. Exato, e é um trabalho, na verdade, de construção, assim, de escadinha, porque a gente começou com 200 reais no cartão de crédito, só que o que importa mais é o que você vende. Então, qual que é o seu produto? É uma oferta, é uma promessa muito boa? Você vende contratos e gigantes, assim, você sabe que tem toda uma técnica de venda, tem uma promessa, você tem a sua promessa, você vai ajudar o seu cliente a quê? A nunca mais ter problema no mundo ali de advocacia? Ou ele a ganhar mais dinheiro? De fato, resolver uma dor. Exato. E isso, quando a gente entende isso, que você primeiro precisa saber se vender. E segundo, que você tem que resolver uma dor. Tem que resolver uma dor. Senão você não vende. Senão não vende. E aí, volta naquela questão de que tem gente pior que você fazendo muito mais dinheiro que você. Tem gente com menos recursos que você fazendo muito mais dinheiro que você. Isso é um fato. Não adianta ficar bravo. Vou ficar puto, vou ficar triste, doído. Não, você vai fazer dinheiro, você vai fazer mais. Não, mas é que você vai se desenvolver. O ego é tão grande que fala, imagina, não aceita. Não, mas quanto mais cedo você aceitar essa realidade, e aqui a gente fala real mesmo, não tem jeito, né, Hélida? A gente tá aqui não para passar a mão na sua cabeça, não. E o que eu gosto da Hélida é o seguinte, ela é dura quando precisa ser. E assim, chega de vitimismo, pega o teu sonho, transforma ele em realidade como? Executando, com plano de ação. Testando, quebrando a cara. Sai do seu ambiente. A gente aprendeu coisas super importantes hoje nesse podcast, ó. Sai do ambiente que você tá contaminado. Não importa o vínculo. Muda a sua mentalidade. Esquece. Estuda. Sai do ambiente, sim. Sai do ambiente, muda a sua mentalidade. Estuda e corre atrás. Então, são 4 pontos aqui que a gente pode tirar de aprendizado com a Hélida, que, assim, o ambiente, ele não te define, mas ele vai influenciar muito nos seus resultados. Então, sai daquele ambiente. A Hélida tinha tudo para dar errado, gente. Tinha mesmo. Uma família humilde, que não tinha recursos, que a família inteira com a mesma mentalidade, ela pegou e fez o quê? Falou, eu não aceito esse destino, eu quero mudar a minha vida. Como que eu preciso fazer? Aí, ela começou, deu assim, ó, em tudo. Abriu e falou, eu vou dar as caras, eu não tenho dinheiro, só que dobrei o meu custo. Olha que loucura, gente. Você faria isso? Responde pra mim aqui. Se colocar numa situação de desconforto. Você faria isso? Dobrar os custos, sustentar a família ali, não mas justamente pra se desenvolver o quanto antes. Parece contraditório. Parece uma loucura. Mas ela queria ganhar mais dinheiro, como é que ela arranja mais custos pra bancar ali o aluguel dela, não é loucura? E a família? Mas isso faz ganhar mais dinheiro, mas é óbvio. Porque eu prometi pra mim mesmo que eu não ia voltar pra aquilo. E você pôs prazo. Sim, não, tudo, eu coloco prazo pra tudo. E eu falei assim, ok, tô aqui na kitnet agora, devo ter 500 reais na conta, meu aluguel é 900, minha família ali eu tenho que dar 1.500 pra bancar eles. Sim. A conta não fecha de jeito nenhum. Só que eu vou fazer, no outro mês eu vou fazer, não sei como, eu tenho 30 dias pra fazer. Que eu tenho uma frase que eu aprendi num curso, que eu fiz um curso muito legal, eu fiz um curso presencial, chamava Ultrapassando Limites, do Rodrigo Cardoso. Ele é como se fosse o Tony Robbins do Brasil. Sim. E era um curso que você mudava sua mentalidade, você fazia vários exercícios profundos, sabe? Que exigia você analisar você de uma maneira tão desconfortável que você fala, eu não quero fazer isso aqui, mas você era obrigado a fazer. Então você tinha que ver as suas camadas que você sempre quer esconder, mas você estava lá. É só pra realmente, assim, a gente já tá
dando uma frase final pro pessoal, que foi assim, algo que eu percebi um dia desse. Não era consciente na época, mas as pessoas esperam momentos lindos e maravilhosos e positivos, que assim que vai mudar de vida. Só que, na verdade, muitas das vezes, eu acho que já aconteceu várias vezes com você, aquele problema que te colocou numa situação assim que você falou, cara, por que isso tá acontecendo comigo? E logo em seguida, o que veio? Uma grande virada na sua vida, ganhou mais dinheiro, você se tornou uma pessoa, assim, muito desenvolvida. É incrível Mas depois isso. daquele problema, aí o que acontece? Muita gente morre nesse problema aqui. Sabe aquela charge que a gente sempre comenta, né, amor? Uma chargezinha que o cara tá cavando ali embaixo, tá cavando, tá perto do ouro, né? Ele tá perto de A gente achar viu o isso ouro. ontem, não foi? Né? Ele tá perto de achar o ouro e bem perto ele, não tô conseguindo achar, ele volta. E o outro que não desistiu. E o outro que nunca desistiu, achou. E muitas das vezes... Nossa, é muita coincidência isso. A gente sempre postei lembra uma dela. aula, eu disponibilizei uma aula de mentalidade e comportamento no meu curso de graça. Para quem quisesse assistir, era só mandar no meu direct. Sim. E nessa aula, o material complementar, era essa charge? A charge. Aí eu falei, nossa, mas que desenho é esse? Quando eu abri, era o carinha lá com a mina de ouro. Aí, ó. Exatamente esse. Mas é exatamente esse. Jura? Gente, é amor? Bizarro, cara. Ele Nossa, o Natan fez um põe vídeo aqui pra falando ver. sobre isso, ele usou esse. Gente, que bizarro. A gente sempre lembra. Muita sintonia. Então, Nossa. achando ali o diamante, não é nem o E diamante, sabe que né? a frase que eu ia falar é assim, o como sempre aparece. É verdade, é só Você tem que colocar o decidir. pé. Coloca o pé. Gente, aí as pessoas ficam, Põe não, o pé e vai. vou pegar um calendário e dia 1. Não vai ser assim. Na Não vida vai. real, não vai ser você planejar tudo perfeito. Quando você começou a ter sucesso na sua vida, e quando eu comecei também, eu não sabia como é que ia ser, não. a Eu não gente- sabia. Eu E só assim, fui pra não é kitnet. linear. Não. Tem muitos altos e baixos, muitos... Ó, a gente chora, Não. a gente se desespera, não é assim. Muito, Aqui muito. você tá vendo a Adriana e a Hélida, nossa, que legal, falando de sucesso e tal, Sim. mas... Volto a dizer, aqui o podcast é para falar a realidade. Sim. Se você quer ter sucesso e quer empreender e ser milionário, você vai sofrer sim, vai ter dias de muitas provações, muitas Vai renúncias passar que você muito vai fazer, você por vai se isso. tornar o lobo solitário, cada Pra vez caramba. mais você vai ficar mais introspectivo, porque enquanto você está trabalhando pelos seus sonhos, as pessoas que estão ao seu redor, elas não Pra entendem, caramba. elas vão olhar você e achar um pouco alienígena, falar, nossa, a Adriana só trabalha. Eu Aí vi isso a eles vida não- inteira. Eles não querem mais. Até minha mãe fala isso, ela tá por aí para provar. Você só trabalha, filha. A vida não é só isso. Será? Eu trabalho para Sim. conquistar uma vida para depois eu curtir como eu quero. Sim. E Tem. é uma escolha. Tudo uma- bem quem não quer fazer Sim. isso. O importante é a gente se respeitar e respeitar a opinião dos outros. Exato. E aí pode falar o que for, assim, as pessoas dizem, não, mas eu quero só uma casa melhor e tudo. Não, você quer muito. Tem uma frase que eu vi um dia desse no Instagram, que vale muito a pena você correr atrás da vida que não sai da sua cabeça. Essa frase é muito boa, porque eu lembro quando eu tava na kitnet, eu não parava de pensar na minha vista em frente à praia. Obcecada. Eu não parava de pensar assim. E na minha hoje onde você vista mora, em frente à fazendo praia. a cardio lá, Em frente à maravilhosa. praia, uma casa maravilhosa de 4 andares. Assim, minha mãe foi lá. E porque Ela você ficou merece. impressionada. Porque você correu Sim. atrás, você trabalhou muito e ainda trabalha. E Para conquistar. exato, E, aliás, conquistar muito para a mais. gente encerrar as duas últimas perguntas Uhum. agora que a Hélida já conquistou os 25 milhões, já entendeu que quanto maior é o dinheiro, maior as Com responsabilidades. certeza. Quais são os seus planos para o futuro? O que você se vê fazendo daqui 5 Que anos? pergunta boa. Nunca mais tinha recebido essa pergunta. Me pegou de surpresa. É bom que dá uma... Ih, peraí, o que eu quero Calma. fazer? Não, mas Não, eu você tava, tem eu muitos tava, sonhos tava ainda. pensando sobre isso, mas Que, igual... aliás, ela vai ter muitos investimentos, vamos Sim, fazer muitas coisas Sim, aí. mas agora, os planos, realmente, a gente atingiu uma parte, Uma liberdade um resultado, financeira, um você está resultado estável. financeiro maravilhoso aos 25 anos de idade, que a gente teve que desenvolver 20 anos da nossa vida em assim, de longe a gente teve que... Com certeza, porque com 40, Nossa. 50 anos as pessoas não alcançam esse não resultado. alcanço. E aí, pra gente lidar e multiplicar e ter planos futuros, fazendo mais dinheiro ainda, a gente teve que se desenvolver, Muito. assim, anos-luz à frente, e para isso requer muito trabalho. A gente ficou o ano inteiro de 2025, praticamente a gente não viajou, inclusive, a gente sempre viaja pra fora, aquela coisa, fazer uma tour na Europa. Ano passado a gente não fez isso, porque a gente queria ir pra outro nível, a gente Tá tava certo. no nível X, a gente queria ir muito pra esse outro nível aqui, de caixa da empresa, de investimento, de caixa pessoal, enfim. Queria muito ir pra esse próximo nível. A gente pensou,
cara, a gente não vai viajar. A gente, tipo assim, pra Tá quê? certo, né? Porque você não consegue trabalhar muito e não é questão de não se permitir. Você vai se permitir, sim, de realizar os seus sonhos, experimentar, colher os frutos, mas às vezes é necessário dar essa pausa e você agora se desenvolveu, coisa que você só ia, às vezes, ter essa maturidade com 40 anos, como você falou, mas eu quero Sim. ter agora com 25, Sim. porque eu sei que quanto antes eu vou ter mais resultado, não importa a idade que eu tenha. Então a gente usou esse tempo para se desenvolver muito, muito no passado, assim, em outras áreas que não é mais fazer dinheiro, são áreas de investimento, áreas de responsabilidade financeira, de saber investir esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro. Então, os planos agora, que a gente já resolveu toda a parte, e assim, realmente, tem gente que fala assim, mas por que você trabalha ainda? Tem gente que pergunta pra mim. Eu falo, meu Deus, calma, eu sei que a gente já atingiu muitos sonhos que, pra quem ainda está começando, é algo que é um sonho que a pessoa pensa, quando eu chegar lá, eu paro, né? Tem até um meme que com 10 mil eu paro de trabalhar. Não é, você vai fazer 10 mil, você vai querer mais. Você vai querer mais, você vai trabalhar, mais, não tem jeito. 1 milhão, 10 milhões, então assim... O próprio Elon Musk, nossa, o cara mais rico do mundo. Não para de trabalhar. Então é nessas pessoas que eu fico me inspirando também, porque eu falo, a pessoa não parou de trabalhar. Por que eu vou parar? Porque é que eu vou parar? Eu tô no começo. E tem uma frase que eu sempre falo, a gente tá só no começo. A gente só tá no começo ainda. Fez a primeira venda? Você está só no começo. Sim. Fez 10 mil reais? Você tá só no começo. Fez 100 mil no mês? Você ainda está só no começo. Ainda tem muito mais. Isso permite que a sua cabeça, ela expanda de um jeito que você fala assim, caramba, o mundo é muito grande. Eu consigo fazer 1 milhão agora, eu consigo fazer 2, 3, 10, 100 milhões. É infinito. É infinito e além. Mas primeiro precisa se permitir de que você tá só no começo ainda. Exato. Não existe esse ponto final. Então, a gente sempre relembra isso. Cara, já fiz 25 e as pessoas te admiram. Elida, você veio de baixo. Realmente, eu entendo e eu reconheço que realmente é um resultado absurdo. Eu sou muito grata por isso. Fico emocionada de lembrar de onde eu vim e tudo. Mas a gente acaba que fica normal mesmo, tudo isso que a gente vive. Mas agora são outros planos de crescer mais a nossa empresa. Então a gente tá com outro olhar para nossa empresa, como se fosse um filho. A gente não tem filho, mas é como se fosse um filho. Mas então, é mesmo. Chega outra parte da vida que até ano passado a gente não tinha esse olhar ainda, no começo do ano passado. E que vai ter outros braços, inclusive. A gente tava naquela vibe ainda do cash flow, de fazer dinheiro e tudo, que todo mundo passa por essa fase, de fazer ali o cash flow e fazer dinheiro rápido. Só que aí chega o outro nível, que é você levar a sua empresa para outro patamar, onde ela ande sozinha, fature muito mais que você, tá ali sempre. Até porque se você precisar estar sempre na empresa, não vai funcionar. Você é um empregado como os outros. Exato. E aí ela também... tem que funcionar sem você. Exato. E a gente começou a olhar para essa parte de empresa, colaborador, a gente se desenvolver como líder, como se fosse realmente um filho, e outros planos de multiplicar esse dinheiro, mas não só na parte de cash flow, assim, investimentos e negócios, outras empresas. Agora, esse ano é o ano dessa colheita, nessa outra parte que é muito ligada só à empresa. E eu também como mentora e expert. Daí vem podcasts, vem eventos. Então, até no passado eu era aquela mentora e a pessoa que ensina os outros na internet, mas ainda não tinha me conectado com muitas pessoas ainda, pra você ver. A gente já tinha feito mais de 20 milhões. Mas eu ainda tava em casa, mais tranquila, a gente mora na praia. Então imagina, a gente mora na praia, a gente fica ali sempre. Sim. Só que esse ano a gente já começou ficando já quase 10 dias em São Paulo, já começou no começo do ano. No começo do ano, São Paulo. Já começou fora do ambiente. Fora do ambiente, exatamente. E vai ser cada vez mais, e é aquela coisa, né? Você tem que ir acessando. Vai abrir uma filial aqui em São Paulo. Ela falou isso pra mim, eu ter um escritório aqui. E tá fazendo todo sentido, porque eu já tenho que voltar no final do mês. E aí o que acontece? Como a gente tá agora olhando para esse lado como mentora também de eventos e líder de mentorados e alunos, você não consegue crescer tanto nesse sentido de reconhecimento e, obviamente, muito mais dinheiro, você vende muito mais, você constrói muito mais riqueza quando você coloca a cara, tapa ali em evento, com pessoas, com novos ambientes. Eu super concordo com isso. Não tem como falar que não, né? E sabe que você tem uma mentalidade legal que é você aprendeu sozinha, na raça, se lascando, e hoje você usa esse seu conhecimento para ajudar o próximo. Sim. Então, assim, eu acho muito, muito, muito legal da sua parte isso, sabe? Porque é você servir o próximo. Sim. E não tem nada de errado você lucrar com isso, porque é o teu aprendizado, derivado de toda a sua história. Exato. Isso, mas você se importar de passar, transmitir esse conhecimento é a coisa mais bonita que tem. Sim. Você transmitir o conhecimento e você é tão didática, você ensina de uma maneira tão objetiva que fica muito
fácil, muito leve você aprender e fazer dinheiro. Então, eu imagino que seja muito gratificante para você também, Muito. você ver os seus alunos fazerem o primeiro 1.000, primeiro 10.000, primeiro 100 Muito. mil, Eu lembro, porque a toda vez alegria eu lembro deles de é mim sua alegria no também, porque começo. você replica a sua história neles. É de alguma forma colocar essa pessoa em uma nova realidade, mesmo que seja num curso, E você é um mesmo que instrumento seja, disso, de exato, multiplicar. mesmo que seja num podcast, a gente tá Exato. colocando essa pessoa numa nova realidade. Ela Sim. pode estar nesse momento assistindo o podcast Sim. agora, numa casa que ela não gosta tanto, com as pessoas que ela ainda ali tá num ambiente que ela não tá crescendo, as pessoas são negativas, tá tudo bem. Mas a gente tá te colocando de alguma forma nesse podcast, Sim. num novo ambiente que existe assim como você fazer muito dinheiro na internet. Possível. Não importa de onde você veio, do seu ambiente, não importa se você já tá com 80 anos, com uma carreira construída e você quer se aventurar aqui, porque tem gente também que fica nessa, né? Não, mas eu já, nossa, tô muito Já tô velho. Não pra pensa aprender. isso, é um mundo tão abundante que a gente tá apresentando pras E pessoas. tá só no começo, como você Tá disse. só no começo, então eu penso, uma live que eu faço, um vídeo que eu faço, qualquer coisa que atinge uma pessoa, e de alguma forma, porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu lembro do meu passado, eu lembro que eu assisti um vídeo, e aquele vídeo, aquele conhecimento, aquela informação, olha, existe como fazer dinheiro na internet. Como é que aquilo mudou a minha vida? Como é que aquilo... Porque senão eu estaria lá ainda até agora, na periferia, ganhando R$1.000 no mês e vivendo uma vida presa a uma vida que talvez ali eu ia fazer toda a minha carreira, né? Tipo, de 80 anos, 100 anos, ia morrer ali. Mas eu nunca ia experimentar do bom e do melhor da vida? Como assim? Não. Então, como assim você não fica mexido quando alguém te pergunta isso? Você já experimentou do bom e do melhor da vida? Não, ainda não. E você não quer? Como exato. assim? Você quer sim. Todo ser humano nasceu pra isso, Todo pra ser próspero. Exato. Né? Eu lembro assim, porque eu já fui muito da igreja, eu ministrava na igreja e tudo, e aí a gente sempre lia um versículo que é... Nossa, eu esqueci onde que é, meu Deus, né? Super ministrada, esqueceu o versículo. Super, ela era da igreja, esqueci. Mas tudo tem bem, sim, a gente, gente, depois a gente coloca aqui. Pesquisem que tem sim uma parte na Bíblia que Deus fala que você tá na terra pra você viver do bom e do melhor. Sim. Você tá na terra, você tá no mundo pra você viver uma vida abundante, então trabalhe pra isso. Realmente tem esse versículo na Bíblia, então trabalhe pra isso, porque você não tá aqui à toa, você não tá aqui pra ficar limitado a um salário, pra ficar limitado à realidade que você nasceu. E não importa se você nasceu ali, a vida foi injusta comigo. Não, esquece o seu passado. Você pode criar uma nova realidade. E você criar uma nova realidade, de fato, requer algumas decisões que não vão ser nada fáceis, nada. Você vai olhar e vai dizer, nossa, não vai ser fácil. Na verdade, nenhuma vai ser fácil. Nenhuma decisão que eu tomei pra chegar onde a gente tá agora, nenhuma é fácil. E outras que a gente vai avançar de nível, nenhuma também vai ser fácil, a gente já sabe. O importante é você aceitar que não vai ser fácil nenhuma decisão, mas você vai ter que tomar alguma decisão. Vindo do céu não vai cair. Se você ficar uma pessoa vitimista e... Ai, meu Deus, mas a vida foi injusta comigo. Por que eu nasci nessa família pobre? Imagina se eu falasse isso pra mim naquela época. Né? Por que eu não nasci herdeira? Não, tem gente que fica fazendo piadinha e tal. Cara, não, esquece esse passado. Esquece os problemas que você teve. Os seus pais, da onde eles vieram, esquece. Agora você vai olhar pra frente, ó. Da partir de hoje, desse podcast pra frente. Tem uma vida inteira ainda. Que você pode criar a sua realidade e é você que cria. Não é ela que vem até você do nada, não é as pessoas que... tá aqui, Dri, uma realidade pra você. Não é assim. Ela constrói a dela, eu construo a minha. Mas é você que constrói. Como, Elida? Tomando decisões. Que a gente falou aqui ao longo do podcast, né? Saindo dos seus ambientes, se colocando em desafios, nem que seja pra dobrar os seus custos financeiros, mas você se colocar numa zona de desconforto. Isso vai te transformar numa pessoa que vai estar preparada para fazer esse primeiro milhão. Então, todas essas decisões que são as básicas ali para você realmente criar uma realidade. O resto, como, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Ele vai vir. Nada acontece dentro da sua zona de conforto. Nada. Ai, o sucesso que você quer mas quem dera se tá fosse do outro lado. Do medo, tá do outro lado do medo. Mas nossa, se fosse fácil assim, a gente estaria de boa. Nossa, ia ser tão bom. Mas até pra emagrecer, pra treinar, gente, qualquer coisa requer, assim, que você saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto, e tenha disciplina e foco suficiente, né? E Exato. iniciativa, né? Pra caramba. E agora, pra gente finalizar esse papo que foi muito enriquecedor pra mim, assim, eu sempre aprendo com a Elida, toda vez que eu escuto ela. Inclusive, gente, ela tem, no Instagram dela, ela faz live todo dia. Gente, conhecimento que tem pessoal por aí cobrando caro, ela dá de graça. Faço live todo dia ela tá lá. Então, se eu fosse você,
eu não perdia essa Uhum. oportunidade de ter um conhecimento que ela entrega de mão beijada e que você já pode começar a fazer dinheiro na internet com conteúdo de graça De que ela tem graça, lá, todo gente. dia ao vivo. Então, eu vou deixar aqui as redes sociais dela e queria te fazer a última pergunta, Sim. que é uma pergunta mais de reflexão, Aham. e fica à vontade para responder o que vier na sua cabeça, Ok. que é a Uhum. seguinte: o que a Elida de hoje, com 25 anos, madura, com todos os aprendizados, diria para a Elida de 10 anos atrás, aquela sonhadora, adolescente, Sonhadora, cheia adolescente, de cheia de vida, cheia de insegurança, medos, o que cheia que ela de diria medo. se você tivesse essa oportunidade de se reencontrar e te dar um conselho para começar? O que você Tá, falaria eu para ela? falaria pra ela confiar na intuição dela, porque mesmo que a pessoa esteja em uma realidade, lá no fundo ela tem algum desejo que só ela tem, ela não sabe de onde surgiu, não sabe como veio. Ah, eu quero mudar de vida, quero ficar milionária, quero viver o melhor dessa vida. Eu sempre tive isso. Só que mesmo assim, como a gente tá naquele ambiente, a gente cresce ouvindo faça faculdade, termine, depois você faz um concurso. Então eu segui muito à risca e eu passei, não foi um desperdício, longe disso, só que eu segui ali acho que uns 7 anos da minha vida nesse tempo, investindo tempo nisso tudo. E depois quando eu conheci a internet, eu mudei de vida em 2 anos com a internet. Mas eu desde sempre tive aquilo, aquela intuição. Sabe aquela vozinha? Não sei, pode ser Deus, pode ser qualquer coisa que você acredita, tá? Confia nessa intuição que tá falando pra você. Simplesmente ser uma pessoa mais disciplinada, largar o seu ambiente, começar a estudar sobre novos assuntos. Às vezes é uma coisa que ninguém da sua família, dos seus amigos fazem ainda. Pode ser trabalhar com a internet, pode ser uma nova faculdade, pode ser um novo rumo. Confia nessa intuição. Porque no futuro, você não vai se arrepender. No futuro vai ser o seu trabalho dos sonhos. Eu sou muito feliz com o meu trabalho, muito, muito. E eu sempre falava uma frase pra mim, eu quero muito trabalhar com uma coisa que eu seja muito feliz. Eu não sabia o que que era. Eu não sabia o que que era. Então, eu testei outras coisas antes disso. Então, eu precisei ser jovem aprendiz, aí eu, pô, não é isso aqui. Mesmo não podendo escolher, mesmo assim, eu era muito exigente com a minha vida dos sonhos. Então, assim, tem gente que fala assim, não, mas eu tô fazendo o que dá. Eu não posso escolher muito. Não, você pode escolher muito sim. Escolher sim. Escolha, por favor, seja uma pessoa exigente com a sua vida dos sonhos. Que nem você falou, dinheiro não tem desaforo, não leva desaforo pra casa. Então, assim, pra você ganhar muito dinheiro, você tem que realmente escolher. E essa questão da intuição é uma coisa que todo mundo, assim, tem no seu particular. Nossa. Eu não sei explicar direito as minhas Não, intuições, nem você. É uma coisa É sinistra, uma coisa né? muito particular. Você pode confiar em qualquer coisa, não importa. Isso aqui não é sobre E religião. sempre vai ter aquela vozinha. Não é sobre... Quando Exato. você faz alguma coisa, ou quando você conhece uma pessoa, vai ter aquela vozinha. Sempre tem. E quando você não escuta, é por isso que, nossa, é perfeita a sua colocação. Porque quando a gente Sim. não escuta a vozinha, eu pelo menos, quando eu não escuto, Meu eu falo, Deus. não, deve ser, ai, não é nada, a pessoa, você sempre arranja uma desculpa, você não escuta a voz. Meu, é batata. Não, quando você não escuta a Eu sua me intuição... lasco real. Quando você não escuta a sua intuição, o que acontece? A vida deixa você seguir ali, mas ela faz de tudo pra você voltar pra sua intuição. E ela vai te mostrar. Tudo vai da desmoronando. pior maneira possível. A vida fica um caos. E parece que tudo dá errado. Parece Tudo. que. Aí você fala assim, ué, mas eu tô seguindo o caminho que todo mundo falou pra eu seguir. Parece que tá tudo dando errado e parece que eu não tô ainda, parece que tem alguma coisa me incomodando. É. Cara, só segue. A primeira coisa que você pensou agora, que eu falei de você seguir a sua intuição, você vai anotar no papel agora. Agora, nesse podcast, você vai anotar. Você vai fazer uma carta pro seu futuro. Então, eu tenho uma carta pra Elida do futuro até hoje. Que é uma carta que eu fiz em 2021. Que legal. Em dezembro. Dia 23 de dezembro, eu lembro. E eu coloquei assim, carta pra Elida do futuro. Era uma intuição minha. Eu não sabia como. Não sabia aonde que eu ia trabalhar. Eu tava na kitnet ali. Na verdade, tava como jovem aprendiz ainda em Belém do Pará. Tava lá muito antes da kitnet ainda. Em Belém do Pará, sem nenhuma referência. Mas eu fiz uma carta pra Elida do futuro. E a primeira frase dela era obrigada por não ter desistido. Porque eu falei, cara, eu vou falar comigo, eu vou estar fazendo alguma coisa que eu tô muito foda ali, feliz, ganhando muito dinheiro, que eu não sei o que é. E eu vou me agradecer por não ter desistido e confiado na minha intuição. Mas eu teria feito isso muito, muito antes. Tipo assim, Sabe eu que a teria falado Sofia comigo fez muito antes. uma carta? Sério? Outro dia eu tava no quarto delas. Ela, mãe, isso aí é uma carta que eu fiz pro meu eu do futuro. Eu falei, que? Sim, e aí eu coloquei 10. É muito legal fazer isso. Muito. Gente, faça isso. Faz, porque a primeira vez que eu fiz isso, faz muitos anos, meu pai que me ensinou. Ele me levou para um restaurante junto com meu irmão. E ele fez todo um, né, assim, colocou um clima, fez um discurso da importância da gente ter essa mentalidade. Isso é muito legal, assim. E eu fiz a carta e é impressionante como funciona, porque tudo aconteceu, tudo aconteceu.
cria, como você falou, você cria o seu futuro. Sim. Eu crio a minha realidade, você cria a sua, e você que está aí assistindo pode criar a sua também. Sim. Faça essa carta para você, faça uma reflexão dos objetivos que você tem hoje, o que você deseja conquistar, qual que é a vida dos seus sonhos. E tem um ponto. E escreve, se compromete com você mesmo. Se compromete, coloque prazo, mas tem um ponto de como você tem que escrever essa carta que o 80-20 é realmente o que funciona mesmo, porque você já educa o seu cérebro para isso. Então, eu coloquei ali obrigada por não ter desistido, e eu coloquei acho que umas 10 a 12 desejos ali, mas não no futuro. Eu coloquei como se eu estivesse lendo. Então, você tá aí com 20 anos, 30, não importa. Como se você já tivesse realizado. Sim, eu coloquei. Você concretizou tudo. Estou muito feliz por morar em frente à praia. Só que eu detalhava cada coisa. E eu não tinha MacBook ainda. Então era meu sonho ter um MacBook. Aí eu colocava assim, estou muito feliz por agora ter um MacBook na minha mão. Prata, nananã. Detalhe por detalhe. Estou muito... E eu falava assim, até pra sentir a textura. Sim, estou muito feliz por dar um salário pra minha mãe, aposentar minha mãe e meu pai. E tinha várias coisas assim, tinha uma aqui assim, eu tô muito feliz por agora, me vestir muito bem, poder escolher a roupa que eu quero pra comprar e tudo, porque era uma dor que eu tinha naquela época. Só que se eu estivesse falando assim, eu vou conquistar a minha casa dos sonhos no futuro, né? Eu vou conquistar um MacBook, vou conquistar meu primeiro milhão. A gente dá uma resposta pro cérebro que é que isso ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Só que fica nessa de ainda vai acontecer. Tudo que você fala pra sua mente é uma verdade. Aquilo que a gente conversou, o cérebro ele não consegue identificar a realidade da imaginação. Exato. Então, quando você coloca uma carta e escreve, que isso, você escrevendo é uma forma de você realmente colocar ali força naquele pensamento. E falar assim, eu já estou feliz por causa disso, exatamente. E se sente como, até no segredo tem o cara dirigindo a Ferrari dele. Ele sente tudo, né? Exatamente, eu lembro dessa parte também, o cara da casa, né, que ele viu exatamente a casa que ele queria, tava no papel dos sonhos ali dele, ele tava morando naquela casa, quando ele viu aquele papel de novo, tava lá, a exata casa que ele tá morando agora, mas que ele já tinha idealizado antes, mas ele já estava feliz por ela muito antes. Exato. Como você falou, a mente não consegue distinguir o imaginário da realidade. Então, se eu falo, eu estou feliz por ter feito meu primeiro milhão, a minha mente já pensa, ela já tá lá, ela já chegou. Então, é verdade. Se eu educo ela a falar, eu sou pobre, eu sou insegura, nossa, eu não consigo aprender nada, eu sou uma merda mesmo, é isso que ela vai acreditar, é isso que você vai se tornar pra sempre. Então, já começa, não importa se você tem R$1 na conta, já começa a dizer, eu já estou feliz por ser uma pessoa milionária, já estou feliz por ter tanto na conta. Coloca nessa carta, guarda ela. Eu andava com ela na capinha do celular, pra todo lugar. Porque a hora que vinha algum desafio, que eu ficava triste, queria desistir, eu tava com o celular na mão. Você já pegava a carta. Que é algo que tá fácil ali. Pegava a carta. Não, eu tô feliz sim, pela minha casa em frente à praia. Eu tô feliz pelo primeiro milhão na conta. E toda vez, assim, nada me abalava. Porque mesmo que, claro, no fundo eu estivesse triste com alguma situação, que deu errado, quebrei a cara, pegava a carta na hora e lembrava do quanto que eu estava feliz por já ter criado a minha realidade e por ela ser uma verdade de fato. Mesmo que ainda eu estivesse ao meu redor uma kitnet, uma parede branca, não era a minha vista da praia ainda, mas eu já me sentia feliz por isso, porque aquela carta me ajudava com isso. Então são atalhos, são fragmentos que você pode ter. Então você pode ter aqui um quadro dos sonhos no seu iPad, no seu celular, uma carta na sua carteira. Porque são atalhos que a sua mente ela vai tentar te driblar toda hora, né? Toda hora. Então, se você pudesse ter uns 5 atalhos na sua vida, na porta do seu quarto, na capinha do celular, no espelho, no espelho do banheiro, tenha, porque você vai toda hora estar se lembrando que já é uma verdade. Exatamente. Puxa, que incrível isso, gente. Espero que você que está aí assistindo tenha gostado. A gente aprendeu tanta coisa aqui, tanto do mundo digital, de mentalidade, de comportamento, de como você pode criar a vida dos seus sonhos. E se você quiser saber mais sobre o digital, aí a pessoa certa é a Hélida. Assista minhas lives todo dia. Assista a live dela. E se você quiser aprender e ganhar muito dinheiro, gente, é só chamar ela que ela vai ficar muito feliz de ser a sua mentora. Sim. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sim. Gente, obrigada, Hélida. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente tá aqui nessa vibe, ó. Gosto. Só pessoas especiais vêm aqui gravar na chácara, né? Tive o privilégio, tá? Ó. E aguardem que vai ter mais eventos aqui, que vocês vão ver bastante a gente por aqui, viu, gente? Sim, aqui é muito gostoso. Muito obrigada, tô muito feliz. Eu que agradeço. Foi um papo do jeito, assim, que eu adoro. Que a gente imaginou. Que, assim, tomando um café, como eu falaria com uma amiga mesmo, Exatamente. a gente conseguiu passar isso para um podcast. Porque sempre tem aquela coisa mais engessada e tudo, que também é muito bom, a pessoa aprende, só que
aqueles segredos, aquela parte dos bastidores sempre surge numa Sempre conversa de surge. amiga. Então Exatamente. a gente conseguiu passar E outra isso. coisa, a gente tem aqui, dependendo de como for aqui os comentários e tudo mais, Aham. a gente vai trazer o Natan aqui também para conversar com a gente. Meu namorado, gente. Exatamente. Marido, futuro marido, né? sócio. Sócio, parceiro, tudo mais, Sim. porque ele também tem muito conhecimento. O bichinho não gosta de conversar muito não, mas a gente vai trazer ele Tem aqui muito conhecimento. para conversar sobre outras questões tão importantes quanto essa de você entender, né? Mentalidade, enfim. Eu sou a pessoa da mentalidade, ele é a parte técnica total. Que então, é também um assunto muito legal, né? Muito. Então, dependendo de como for aqui, a gente traz o Natan aqui de novo e grava, Sim. porque agora ele tá só nos bastidores aqui, admirando aqui a Sim. beldade da mulherzinha dele, né? E é isso aí, gente. Olha, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.